bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu me chamo Elisa Luxim Eu sou Bianca Beck. e hoje nós vamos estudar juntas a sessão de primeiro NEF dos capítulos 16 ao 22. E temos uma convidada muito especial hoje. É a Cíntia Slongo Andreso. E a Cíntia, ela é mãe de 3 meninos. 2 deles são autistas. Ela ama estudar e falar sobre neurodiversidade humana. Recentemente, ela iniciou seus estudos sobre casamento, família e relações humanas. E eu tenho que mencionar, ela falou que ela é mãe de 3 meninos e 2 deles são também gêmeos. Então, a Cintia foi uma das primeiras pessoas por quem eu contei que eu estava grávida de gêmeos. Eu Dá um sabia. oi aí pra gente, Cíntia. Oi. Então, primeiro eu queria agradecer vocês por terem me convidado para participar aqui. É, Vocês duas são mulheres que eu admiro bastante já, por vários outros motivos, e agora admiro também pelo conhecimento que vocês têm e têm compartilhado do Evangelho. Então, estou bem feliz de estar aqui, poder participar com vocês e contribuir um pouquinho com as minhas vivências e os meus estudos também do livro de Mormon. Ai, muito Muito obrigada. A obrigada, gente está Cíntia. muito feliz de ter aqui. Mas, Elisa, vamos tirar um negócio a limpo agora. Como assim? Tu me deixou esperando 9 meses para me contar que tu iria ter gêmeos. Eu sou a tua cunhada. E tu contou pra Cíntia. Ela é Como minha assim? concunhada. Não, peraí. Temos que levar isso em consideração. A Cíntia é cunhada da minha cunhada. Então ela é família também, entendeu? E eu Eu acho que precisava de hoje a alguém gente com vai mudar. experiência. A gente vai mudar o episódio e vai ser um caso de família. Muito bom. Então, quando a Elisa me falou, mas não conta pra ninguém, porque eu quero fazer uma surpresa pros meus pais que vão chegar aqui daqui 6 meses, algo assim. Eu fiquei, quê? Sério? Como é que vai conseguir, né? Guardar esse segredo? E Agora tu vai ela ter que foi, colocar. ela foi muito fiel. É verdade. Tu vai ter que colocar no link do episódio o vídeo da surpresa. Pois então. Mas a Cíntia, se você tem um segredo e você quer que alguém guarde um segredo, pode confiar na Cíntia. Ela é de confiança. E eu admiro muito a Cíntia também, porque como mãe, especialmente, eu vejo tudo que ela passa e, e criando os filhos dela é uma grande inspiração pra mim. E hoje eu vi um post da Cíntia no Instagram e eu queria saber se ela deixa eu ler. Tu deixa eu compartilhar o teu post, Cíntia? Ixi, Eu não sei li, qual era. eu li e eu pensei, eu acho que vem muito a calhar com a vibe do nosso podcast. Ah, ela postou uma foto dela, ela tinha acabado de correr. Tu lembra desse post, Cíntia? Sim. Ok. Ela disse assim: uma das coisas mais difíceis e mais bonitas são mulheres que inspiram e guiam outras mulheres para o sucesso. Infelizmente, somos ensinadas desde o útero, pelo machismo estrutural da nossa sociedade, que mulheres devem competir umas com as outras. Afinal de contas, nenhum machismo poderia se estruturar caso fôssemos todas unidas. Desestabilizar nossa união é um dos pressupostos para aquilo que nos destrói. Aí ela diz: hoje eu terminei um desafio de corrida que eu tinha até o final de março para concluir. Mas mães desenvolvem rápido sensos de urgência. Mães neurodivergentes de crianças atípicas, então, foram 241,402 quilômetros em 46 dias. Respeitando aqueles dias em que descanso também é treino. Muita dessa revolução que eu tenho praticado na minha vida eu devo ao exemplo de mulheres inspiradoras que eu busco seguir na internet e na vida. Busquem quem te inspira e quem te puxa para cima. E não esqueça de inspirar e ajudar a levantar também. Nós podemos ser potência quando unimos nossas forças. Caramba, Eu achei Cíntia. ótimo. Assim, quando eu li, eu senti assim aquela força e eu pensei, a Cintia é uma dessas pessoas, sabe? Que me inspira, que me puxa para cima e eu tô muito animada de ter ela com a gente aqui hoje. E Poxa, obrigada. quando eu li o teu post, na verdade, me inspirou a voltar a correr, sabia? É uma coisa que eu tenho postergado, que eu tenho
querido fazer, mas porque tá frio aqui no nessa parte do estado onde eu moro. Porque eu sempre tenho alguma desculpa, sabe? E quando eu li o teu post, eu pensei, deu, eu vou voltar. E o legal é que eu comecei a fazer esses desafios assim de corrida e tal, porque eu vi uma mulher que eu sigo na internet, que eu não conheço, mas enfim, eu sigo, e ela é muito assim, inspiradora, né? E ela começou a nadar, não correr, era nadar. Mas aqui é muito frio, então eu tenho um pouco de preguiça de nadar, então não copiei ela nisso, mas comecei a correr dentro da academia, porque também me frio na rua, né? Porque ela me inspirou, e daí agora você está falando que se inspirou em mim. E é isso, sabe? É essa corrente. E vamos umas inspirando as outras. Estamos prontas para compartilhar nossas inspirações e inspirar umas às outras. Sim. Mas, Cíntia, já que você é nossa convidada, por onde que você gostaria de começar? O que que mais te inspirou quando você começou a ler essa sessão? Então, a primeira coisa que eu anotei ali no capítulo 16, né? Que é o primeiro capítulo que a gente vai estudar, é logo no comecinho, no versículo 3. É, Peraí, deixa eu ver. Tô no Nef errado, tô no segundo Nef. Deixa eu ir pro primeiro. Agora sim. No versículo 3 fala: E agora, meus irmãos, se fosseis justos, estivesseis dispostos a ouvir a verdade e segui-la, a fim de andar retamente diante de Deus, não ireis murmurar por causa da verdade e afirmar que dizes coisas duras contra nós. Então, o que eu destaquei desse versículo foi a parte do não ireis murmurar. E trazendo isso assim para a maternidade, para minha experiência em casa, o Lucas é uma criança que reclama demais. De tudo, tudo assim, tudo ele reclama. E ele é uma cópia perfeita minha. Assim, apesar de a aparência física dele ser exatamente a mesma coisa que o Caio, o resto, ele é uma cópia perfeita minha. E é muito duro quando a gente percebe as nossas falhas refletidas nos nossos filhos, né? Porque provavelmente ele reclama tanto, porque também ele me vê reclamar muito, né? E e essa foi a primeira coisa que eu pensei, assim, até nos episódios atrás aí do podcast que eu vi, eu lembro que a Bianca tá falando um ditadinho, assim, não vou saber repetir, mas era sobre exemplo, não sei se a Bianca lembra para repetir, mas você lembra? Macaco faz, não, macaco vê, macaco faz. É isso, é esse mesmo. E aí, na hora, eu pensei exatamente sobre o exemplo que nós, como mães, precisamos dar para os nossos filhos, né? Não murmurar. E é muito fácil murmurar, né? Porque quando a gente está passando por uma dificuldade na vida, a gente enxerga limitado, né? A gente enxerga a situação que a gente está vivendo agora, o hoje só. E então o Senhor ele nos ensina a olhar lá na frente e ter esperança no futuro, justamente para não murmurar. Porque quando a gente consegue entender que sempre que a gente recebe nãos do Pai Celestial, nunca é para receber algo pior no futuro, a gente consegue ter essa capacidade de não murmurar, né? E quando nós mães não fazemos isso, os nossos filhos não vão aprender a fazer, a fazer isso tanto, né? Essa foi o primeiro insight assim que eu tive. Eu gostei muito disso que tu disse. Eu sinto que eu tenho essa dificuldade também. E uma das coisas que eu percebo pra mim é que às vezes é um pouco do meu orgulho, assim, porque eu acho que eu sei o que é melhor. E quando as coisas não acontecem como eu acho que elas deveriam acontecer, eu não gosto, né? E requer, eu sinto que para mim, né, no meu caso específico, requer muita humildade para aceitar que Deus sabe melhor e sabe mais e que os caminhos dele são mais altos e que eu só preciso confiar e que tudo vai dar certo. Mas não é fácil, né? Eu tava me perguntando assim, e qual é a solução, né? Quando a gente tem esse hábito. E, muitas vezes é um hábito, algo que a gente talvez viu, cresceu também vendo outras pessoas fazendo. E a gente internalizou, né? Tá falando a gente como exemplo de mãe, pode passar para os nossos filhos, mas talvez nós também crescemos vendo outras pessoas fazendo isso. Eu fiquei me perguntando como que nós podemos mudar esses hábitos, né? Porque eu também tenho esse hábito, às vezes, de só reclamar, de só ver a parte negativa e de, às vezes, me vitimizar, de achar que eu sou a coitadinha, né? Como que eu posso mudar de ser uma mãe Lemuela para me tornar uma Nefa da vida?
Eu acho que o primeiro passo é reconhecer, né? Perceber. A gente precisa perceber que a gente está fazendo isso, né? Reclamar de forma consciente. Para conseguir parar, a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo, né? Então, acho que o primeiro passo é reconhecer, perceber quais situações, quais momentos do dia eu reclamo mais. Não sei, algo assim. Uhum. Sim, e eu acho também que existe uma diferença entre realmente estar murmurando, reclamando, mas às vezes estar descontente com uma situação e fazer alguma coisa para mudar essa situação, que é o que tem sido mencionado ultimamente como descontentamento divino, se eu não me engano, acho que foi mencionado numa das conferências gerais recentemente. E eu tenho pensado muito sobre isso, assim, que às vezes a gente, nessa cultura da igreja, algo cultural, assim, a gente sente que a gente não pode falar algo negativo, que a gente não pode achar alguma coisa ruim. E mas eu acho que às vezes a gente precisa sentir um descontentamento para que a gente possa mudar e possa progredir, possa fazer as coisas diferentes, né? Então, eu concordo, né, sobre reconhecer, como tu mencionou, mas talvez tenha que haver uma distinção, né? Talvez você esteja descontente com uma situação que precisa ser melhorada, né? Que possa ser mudada. Talvez a forma como a gente está expressando isso não seja da melhor forma possível, né? Ah, reclamando, porém, talvez é um sinal de que há um descontentamento e que há espaço para crescimento em alguma área da nossa vida, ou mudança, não sei. O que me lembrou agora foi no primeiro episódio que vocês gravaram, a Elisa contou, até comentei, né, que eu tinha achado muito legal, que a Elisa contou que pegou o livro de Mormon e escreveu uma carta ali pro Pai Celestial, né? Falando, eu não tô feliz, não tá sendo bom e tal. E quando eu ouvi isso, eu pensei, é sobre isso, a gente precisa colocar isso para fora, até para conseguir processar o que a gente está vivendo e o que a gente está sentindo, porque a gente precisa sentir, né? Não é errado sentir, errado é o que a gente faz com os sentimentos que a gente tem, né? E então colocar isso e processar aquela situação ruim e encontrar formas, né? E eu vejo que a Elisa, naquela situação, a forma que ela encontrou foi estudando as escrituras. Uma das formas, né? Mas eu sinto que às vezes as minhas reclamações no dia a dia, assim, elas são só reclamações, e eu não busco fazer algo para melhorar aquela situação. Eu só estou aqui reclamando e esbravejando, mas que sorte a minha e coisas assim. Então, nesse momento eu estou sendo a mãe da Noel, né? E reconhecer que nesses momentos eu preciso mudar, eu preciso ser, né, me repreender Uhum, para que eu possa ser uma pessoa melhor que inspire os meus filhos, né? Eu achei legal que, às vezes, assim, aceitar um pouco, ter um pouco de compaixão conosco mesmos e com as nossas fraquezas, e reconhecer e ter um pouco daí, essa murmuração para um descontentamento divino, né? uhum, De dizer, ok, eu tô falhando nisso, mas eu posso mudar e ver com uma esperança de que existe a expiação de Jesus Cristo, eu posso me arrepender, eu posso mudar, em vez de só dizer, eu sou assim mesmo, eu só murmuro, eu só reclamo, não tem como mudar. O Mas meu encontrar, jeito, né? eu sou assim e eu nasci assim e eu vou morrer assim. Sim. uhum. E ao invés de pensar, não, existe uma maneira melhor e eu vou tentar continuar mudando isso. E eu acho interessante como Neff aqui ele tá meio que chamando a atenção dos irmãos dele, né? E eu fiquei pensando sobre nós como mães, quando a gente percebe comportamentos dos nossos filhos que também precisam ah, de uma chamada de atenção, né? Mas eu gosto que Neff faz isso com o espírito, né? E eu tô sempre me perguntando, assim, não sei se é porque não sou mãe há muito tempo, e eu tô sempre tentando encontrar formas de chamar a atenção ou de colocar limites, né, em comportamentos ou ensinar coisas que são difíceis, como aqui no versículo 2 e 3, né? É, Lamã e Lemuel ficaram chateados porque eles consideravam a verdade dura, né? Eles não estavam gostando do que o Neff estava falando. E eu sinto que uma grande parte da maternidade
é isso, sabe? É a gente falar verdades ou coisas que vão contra aquilo que os nossos filhos querem fazer, né? Porque se depender da criança, ela vai querer só brincar né? E se divertir o dia inteiro. E claro que a criança precisa brincar e precisa ter esse tempo, mas, né, tem deveres de casa e tem as coisas que precisam ser feitas. E eu imagino que para elas, quando a gente fala, olha, agora é hora de você cumprir com o seu dever, né? Talvez seja uma verdade dura, porque vai completamente contra aquilo que ela quer no coração dela fazer, que é continuar brincando, que é, sei lá, continuar assistindo alguma coisa, ou seja lá o que for, jogando algum jogo. E, e eu acho que às vezes requer da gente um pouco de sangue frio, assim. Para mim, pelo menos, meu coração dói um pouco quando eu preciso falar com a minha filha de modo mais duro, ou eu percebo que ela tá se divertindo, ou que, né, mas que infelizmente ela precisa parar nesse momento. E dói meu coração, mas eu sei que é importante para ela e que ela precisa aprender a ter uma rotina e todas aquelas coisas que a gente sabe, né? Mas como fazer isso de uma forma que o espírito tá ali e ao mesmo tempo firme e gentil? Parece uma impossibilidade, assim, né? Parece uma. O que eu ia compartilhar é assim, é uma coisa muito extrema, porque eu tenho um filho grau 2 de suporte no autismo, com atrasos de desenvolvimento. Então pode parecer que isso se aplica só para crianças autistas grau 2 de suporte, mas eu acho que isso se aplica a todas as crianças. Só que com o Guilherme, né, o meu filho autista, que tem vários atrasos, enfim, flexibilidades, fica muito evidente isso. Talvez com criança neurotípica ou que tem um grau de autismo mais baixo, né, como o caso do Lucas, que é grau 1 de suporte, fica um pouquinho mais difícil de perceber, mas com o Guilherme é muito claro. Por exemplo, o Guilherme faz assim: eu quero suco! E aí eu dou o suco. Da próxima vez, como ele vai me pedir? Sabe? Ele vai dizer: eu quero suco! De novo, agora! E aí eu dou o suco. Da próxima vez, ele vai ficar cada vez pior, ele vai começar a falar cada vez pior comigo. Então eu ensinei a ele que ele tem que me pedir assim: mamãe, querida, suco, por favor. E aí, toda vez que ele vem e fala, quero suco, eu falo, como é que pede? Mamãe, querida. Isso é muito engraçado. E aí eu comecei a notar, e eu só fazia isso com suco, porque o suco era o que ele me pedia desse jeito, mas eu comecei a perceber que ele fazia isso com tudo pra mim, porque eu sou aquela mãe que fica mais no 8 do que no 80, no sentido de que eu quero dar tudo pra eles, sabe? Tipo, eu quero dar tudo, eu quero fazer tudo, sempre sim, tá bom, muito permissiva. E eu comecei a perceber que isso estava afetando o desenvolvimento do Guilherme, porque a gente está no carro, ele não gostou da música que está tocando, ele começa a gritar, essa não, e começa a chutar o banco da frente. E aí o que eu fazia? Eu trocava a música. Pronto. Ele sabe que é assim que faz para trocar música, né? De uma forma agressiva, de uma forma desrespeitosa. E aí eu comecei a refrear. Toda vez que ele gritava e chutava o banco, eu não trocava a música. E aí ele começava a gritar mais alto e a chutar mais o banco. E eu continuei como se nada tivesse acontecido. E, e aí, quando ele conseguia se acalmar, eu falava assim: Bigui, mamãe, querida, troca a música, por favor. E agora ele começou a me pedir assim, sabe, mamãe, querida. Então, assim, eu ficava dirigindo o carro ouvindo grito, e isso é muito perturbador para mim. Então, era muito mais fácil trocar a música, sabe? Mas aí eu não estava ensinando nada para ele. Na verdade, eu estava ensinando, né? Estava ensinando que o jeito certo de pedir para trocar a música era com violência, com grito e tal. Então, os nossos filhos, no caso do Guilherme, fica muito evidente, porque é uma questão muito extrema, né? Mas os nossos filhos, eles precisam de limites para o próprio desenvolvimento deles, para eles aprenderem habilidades sociais para a vida, porque no futuro, quando ele estiver trabalhando numa empresa, ele não vai poder gritar com ninguém desse jeito, eu quero isso agora, sabe? Me traz o meu lanche, ou sei lá, tipo, não é assim que funciona, né? Então, a gente precisa ter esse balanço e às vezes suportar alguns gritos, que é muito difícil, e eu vejo assim, com a maior parte das minhas amigas mães, esse momento é muito difícil de aguentar, né? E assim, eu tenho uma amiga que fala bancar, como é que ela fala? Bancar a escolha, é algo assim que ela fala, que a gente tem que bancar as nossas escolhas, né? Então, assim, eu disse não,
vai gritar, vai espernear, mas é não até o final. Enfim, ele precisa desse não agora, né? Da mesma forma que nós precisamos dos nãos do Pai Celestial, né? E da mesma forma ali que a família de Nefe teve que receber muitos nãos ao longo do caminho, muitas coisas deram errado, passaram por muitas tribulações, eles precisaram desses nãos para poder evoluir, para poder crescer e para poder atingir o potencial que o Pai Celestial, eles não sabiam, mas o Pai Celestial sabia que eles tinham para atingir. Então, eles precisavam daqueles limites, né? E é a mesma coisa, da mesma forma que o Pai Celestial faz com a gente faz com os nossos filhos e todos conseguem crescer, né? Posso compartilhar uma Gostei. escritura que me veio à mente? Na verdade, que eu li antes, né, em preparação pro podcast, mas que me veio à mente agora enquanto estava falando. Fica em Provérbios, capítulo 3 versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E eu acho que meio que resume, né? É exatamente Hum. isso. Não, não é fácil. Eu sinto muito no meu coração toda vez que eu preciso ah, repreender de alguma forma. Mas eu gostei muito disso que a tua amiga fala, porque é esse o sentimento que eu tenho. A gente precisa bancar as nossas, Uhum. as nossas escolhas, né? Qual é a escritura mesmo? Provérbios 3 versículos 11 e 12. Uma das coisas que você falou, Cíntia, que eu gostei muito é que a gente vê como Deus, que é o Pai perfeito, como ele age, como que ele ensina a gente. E podemos copiar e buscar seguir o exemplo dele. Então a gente vê que Deus não é permissivo. Ao mesmo tempo, ele não é autoritário. Ele é o equilíbrio perfeito. E Nefe, como mensageiro de Deus, né? Ele era um profeta. Os irmãos dele consideravam que ele estava dizendo coisas duras, mas ele estava simplesmente só impondo limites, falando as verdades que precisavam ser ditas, e realmente é difícil, muitas vezes, ter esse padrão de pôr limites para os nossos filhos. E o que você contou, o que vocês falaram aí, também passo por isso. Eu senti quando os meus filhos nasceram, os gêmeos, foi quando eu percebi, os meus pais estavam aqui. E eu comecei a perceber que eu estava sendo bem permissiva. E foi quando eu tive que fazer uma mudança de aceitar, às vezes, ter que ser a pessoa dura para manter os limites, né? Porque senão, realmente, as coisas saem do controle. E uma frase que eu ouvi muito que tem me ajudado é dizer: eu tô fazendo isso porque eu te amo, né? Eu sei o que é melhor para ti. Né? Eu sei que é chato ter que parar a brincadeira, eu sei que é chato ter que ir lá e levar o teu prato até a pia, eu sei que é chato ter que parar de fazer o que você tá fazendo, ou ter que fazer essa outra coisa que não é legal, não é tão divertida, mas é porque eu te amo, é pro teu bem e vai fazer diferença a longo termo, né? Então, obrigada por me lembrar disso. Uma coisa interessante que tu mencionou agora, Elisa, quando tu falou Deus é o Pai perfeito, e só um lembrete, assim, né? Que eu, pelo menos, eu faço isso. Eu quero muito eu quero muito espelhar a Deus na minha maternidade. E eu me vejo falhando muito, e eu me frustro muito. E quando tu falou, né? Deus é o Pai perfeito. Eu lembrei que ele é o Pai perfeito, porque quantos filhos ele tem? Quantos mundos já foram criados? Quantos anos faz que ele é pai? A gente está vivendo uma mísera vida aqui nessa terra, com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, e vale a pena continuar tentando e melhorando aos pouquinhos, mas é muito importante que a gente se dê essa graça, essa misericórdia e tenha compaixão de nós mesmas, porque Deus é Deus, né? E quem sabe um dia a gente vai ter a oportunidade de ter a experiência que ele tem, mas vai levar muito tempo. E uma coisa também que eu penso é que o Pai Celestial não espera que nós, seus filhos,
a gente sempre acerte. Ele não espera isso, ele sabe que não é assim. Porque se a gente for pensar, né, que a gente está falando do crescimento espiritual, mas se a gente for pensar em aprendizado, tudo que a gente já aprendeu na vida, todas as habilidades que a gente aprendeu, quando a gente começou a andar, a gente caiu. Quando a gente começou a falar, a gente falava errado. Eu lembro de algumas palavras que eu falava errado quando era criança. Eu vejo os meus filhos, eles falam errado. Eu estou aprendendo inglês, né? Eu falo muita coisa errada, mas toda vez que eu falo errado e alguém me corrige, eu aprendo e a próxima vez aquela palavra eu vou falar com a pronúncia perfeita. E então tudo na vida, né? Tudo que a gente faz, matemática na escola, todo mundo sempre acertou todos os exercícios de matemática e tirou 10 em todas as provas. Enfim, a gente erra e é errando que aprende. É clichêzão assim, mas tipo, é isso, né? Então eu penso assim, eu sou mãe do Lucas há 8 anos, quase 8 anos, e dos gêmeos, quase 6 anos. Se eu tivesse um outro filho hoje, com certeza eu seria uma mãe melhor para esse filho que nasceria hoje do que eu fui para os meus outros 3 filhos. E é sobre isso, porque eu errei muito com esses três e eu aprendi muito com esses três, né? Então, o Pai Celestial não espera que a gente seja sempre perfeito, porque nem é assim que a gente aprende, né? Então, através desse processo de errar várias vezes e buscar formas, né? Para mim aqui eu vou ficar mencionando várias vezes o fato do Guilherme ser autista, talvez até do Lucas, mas porque eu acho que é o que eu consigo trazer de diferente para a conversa de vocês também, a minha experiência como mãe de crianças autistas, né? Eu vejo assim que com o Guilherme, eu não tenho muita paciência com nada na vida, eu sou uma pessoa bem impaciente e eu sou estressada. Assim. Minha família, eu sou famosa por dar piti, coisas assim. Então, eu tenho muita inflexibilidade, igual a Bianca falou antes ali sobre eu quero que as coisas saiam do meu jeito, quando não sai eu fico nervosa e tal. Se eu planejei uma coisa de manhã e a coisa da de manhã saiu errado, eu tô nervosa até o fim do dia, porque aquilo não funcionou como eu planejei. Então tem muito problema assim. E aí eu tive 2 filhos autistas que nada sai como é planejado. Você nunca sabe o que esperar do Guilherme. Pode ser que a gente vai sair e ele vai estar calmo, perfeito, maravilhoso, mas pode ser que seja o extremo oposto, assim. Então, com os meus filhos, eu aprendo a sair, né, dessa zona de expectativas que eu crio mesmo para o meu próprio dia, para o período da minha vida. E uma coisa que o Guilherme me ensinou, especialmente o Guilherme, é que, por exemplo, assim, eu era a mãe que dava bronca, que ficava falando aquele textão, sabe? Porque você não pode fazer assim, porque você fez assim, agora aconteceu isso. E aí, sabe aquela mãe que fica falando, 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 e a criança já nem tá ouvindo. Eu era essa pessoa. E eu não, então, assim, com o Guilherme eu aprendi que eu tenho que falar no máximo 3 palavras. Porque se eu passar de 3 palavras, ele não vai absorver nenhuma palavra, sabe? Realmente não vai. Nenhuma criança vai absorver se você ficar falando, falando, falando. Mas o Guilherme, se eu passar de 3 palavras, às vezes 2 palavras, ele já não pega. E se eu alterar o tom da minha voz, eu nem tô falando assim, gritar, sair esbravejando, mas se eu subir um pouquinho, ele chora e entra em crise. Eu preciso manter o tom da voz. Eu preciso me abaixar e chamar a atenção para que ele olhe para mim, porque ele precisa olhar e fazer contato visual, que é uma coisa que ele tem dificuldade. Então, eu tenho que me abaixar a altura dele, eu tenho que esperar ele olhar para mim e eu tenho que falar no máximo 2 palavras com o mesmo tom de voz. E isso, para mim, é um desafio gigante. Hoje eu estou muito melhor, eu já sou mãe dele há 6 anos, mas ainda é desafiador, sabe? Então, de desenvolver, os nossos filhos, eles nos ensinam a desenvolver essas estratégias que quando o Guilherme nasceu eu não sabia, e eu errei muito com ele, ele teve muita crise porque eu alterei o tom da voz, enfim, já foi muito ruim. E hoje eu sei, eu entendo, né, eu sei como conversar com o meu filho de uma forma mais eficaz, de uma forma que ele vai entender, de uma forma que ele vai mudar o comportamento, mas nem sempre ainda faço certo, às vezes ainda erro. Mas é sobre isso, assim, os nossos filhos, eles nos ensinam também e cada um deles vai ser diferente. Aqui em casa, os 3 são completamente diferentes um do outro, né? Então, com o Guilherme, eu aprendi que eu preciso ser firme, mas eu não posso alterar o tom de voz. Eu preciso ser paciente, mas eu não posso ser permissiva. Esse equilíbrio que a gente falou que o Pai Celestial ele tem, né? Mas é um processo, assim, eu já aprendi muito e eu sei que nos próximos 6 anos eu ainda vou aprender muito mais e eu vou olhar para trás e pensar, naquele dia conversando com a Bianca e com a Elisa no podcast, eu não sabia era de nada. Mas já sei muito mais hoje do que sabia quando ele nasceu, né? Ou quando o Lucas nasceu. Então, é uma busca eterna, né? De desenvolvimento, de crescimento. Uhum. E eu achei interessante que tu mencionou que as dificuldades, algumas das dificuldades que tu enfrenta com seus filhos, elas meio que
focam em alguma dificuldade pessoal que tu tem, né? Tu falou, eu sou conhecida por ser estressada da minha casa, né? Ou por não ter paciência. Mas aí o meu filho tá me ensinando a ser paciente. E daí me veio à mente um discurso que eu li que se chama Mais do que Vencedores por Aquele que Nos Amou, do elder Paul V. Johnson. E ele falou esse discurso em uma conferência em 2011. E ele falou algo bem interessante que vai muito com isso que tu estava dizendo. Ele disse assim: às vezes pode parecer que as nossas provações se concentram em certos aspectos de nossa vida, de nossa alma, com os quais pensávamos ser incapazes de lidar. Como o crescimento pessoal é um resultado esperado desses desafios, não deveríamos nos admirar que essas provações possam ser bem pessoais, como se fossem guiadas com precisão para as nossas necessidades e fraquezas específicas. E eu achei tão interessante porque eu acho que essa é outra grande parte da maternidade para mim, assim, eu fico percebendo as minhas dificuldades constantemente. Mas por quê? Porque a Maiara, ela é uma das nossas maiores bênçãos, mas também é uma das nossas maiores provações, porque eu nunca tinha sido mãe antes. E aprender a ser mãe, e daí me ver aos olhos dela, ou enfrentar as minhas fraquezas e as minhas dificuldades durante a maternidade, é bem, qual que é a palavra? Humbling, não é humilhante que eu tô buscando, mas é algo que te coloca, que te faz, Te torna humilde. te torna humilde, isso. Porque, mas é exatamente por isso, porque os testes que eu vivo são exatamente nas áreas que eu tenho mais dificuldade, que eu preciso melhorar. E são as áreas que o senhor sabe que tem espaço para crescimento, né? Ele pensa, tu pode crescer aí, minha filha, vamos trabalhar nessa área. Isso me faz pensar um pouco sobre o que está acontecendo aqui com a família de Lei, porque a gente vai chegar lá mais pra frente, mas eu já vou falar um pouco sobre isso. Eles passam ali 7, 8 anos no deserto. E eu tava pensando, né? Pronto, chegamos na terra da promoção. Mas não, peraí, tem mais. Então, que vocês estavam falando que Deus vai enviando os nossos filhos e vai testando a gente, né? E vai dando as experiências que a gente precisa para crescer. E as experiências que a família de Lei estava passando eram as experiências que eles todos precisavam para crescer. E a gente pode escolher deixar essas experiências nos tornar mais humildes e nos aproximar de Deus, como o Nefe fez, ou a gente pode escolher que essas experiências vão nos deixar mais amargos, vão levar a gente a murar, a reclamar e nos afastar de Deus. Mas eu queria comentar agora sobre ali no versículo 9 e 10, quando eles encontram a Liarona. E acho que tem a ver um pouco com o que a gente estava falando. Às vezes a gente tá passando pelas dificuldades, a gente pensa, ok, cheguei, legal. Porque eles estavam ali acampando, né? Num lugar e já estavam ali por algum tempo. E aí, numa das noites, Lei tem um sonho. Aqui no versículo 9 diz: E aconteceu que durante a noite a voz do Senhor falou ao meu pai e ordenou-lhe que, no dia seguinte, prosseguisse viagem pelo deserto. Então, peraí, vocês acham que vocês já chegaram? Não, Nanina, não. Vamos lá, vamos continuar essa viagem, galera. E, e eles não, assim, continuar a viagem pelo deserto. Ok, pra que lado? Pra onde? E aí, assim que Deus dá aquele mandamento no versículo 10, ele apresenta, mostra que ele acordou, abriu a porta ali e notou que havia no chão uma esfera esmeradamente trabalhada e era feita de latão puro. E no seu interior havia 2 agulhas e uma delas indicava-nos o caminho a seguir no deserto. Mas me fez pensar que, de novo, né? Aquela primeiro Nef 3:7 clássico, toda vez que Deus dá um mandamento, ele provê um meio. E aqui, ele deu um mandamento para continuar a viagem no deserto, ele proveu um meio que foi a Liarona, foi a bússola, um guia. E não importa o que ele mandar a gente fazer, ele vai prover um meio, por mais que a gente não veja na hora, desde que a gente tenha a intenção de seguir o mandamento dele, ele vai prover um meio e vai ajudar a cumprir com o que ele manda a gente fazer. E o que eu fiquei pensando quando eu estava lendo isso
É que às vezes esse meio é a Liahona, é uma bússola, né? Às vezes esse meio é alguma coisa, né? Como é que eu vou prover para minha família ter alimento, vou ter um emprego, né? Esse é o meio, sei lá. Mas o meio que eu pensei que é universal e que se aplica para todas as situações da vida e todas, não importa, não importa se sou eu, se é a Elisa, se é a Bianca ou qualquer outra mãe que está escutando o podcast agora, para todas as situações, um meio que se encaixa em todas as situações, é a expiação de Jesus Cristo, né? Então, uma coisa que eu lembro do irmão Parrella falando pra gente, quando eu tinha aula do instituto, e eu nunca mais me esqueci, e é uma coisa que eu penso toda semana, talvez todo dia na minha vida, é que a expiação de Jesus Cristo tem três poderes. E normalmente eu pensava sempre, né, no poder redentor da expiação, que eu podia me arrepender e o Senhor ia me perdoar. Mas existem outros dois poderes, que é o capacitador, que para mim é presente na minha vida todos os dias, porque eu sinto todos os dias que eu preciso ser capacitada pelo Senhor. E o outro, que eu também preciso todos os dias, como mãe, é o poder consolador da expiação de Cristo, né? Então, para todas as ocasiões, para todos os desafios que nós, como mães, como amigas, como mulheres, como profissionais, não importa, né, qual papel a gente esteja desempenhando, mas como aqui a gente está focando mais na maternidade, nós, como mães, podemos contar todos os dias, em qualquer situação, com o poder capacitador e consolador da expiação de Cristo para nos capacitar, para que a gente saiba o que fazer em determinada situação com os nossos filhos, mas também para que a gente possa ser consolada pelo Pai Celestial quando a gente sentir que falhou, quando a gente sentir que não tem outro jeito. E, de novo, né, falando sobre a minha maternidade atípica, sobre os meus filhos que são autistas, eu peço muito ajuda do Senhor para me capacitar, para que eu seja capaz de ajudar o Guilherme a se desenvolver e para que eu seja capaz de compreender as questões emocionais do Lucas, que são bem pesadas. Mas eu também preciso, talvez mais até do que isso, contar com o poder consolador da expiação, porque é muito duro você ser mãe de crianças neuroatípicas, não tanto pelo autismo, não tanto pelas dificuldades que o autismo traz e que mexem com a nossa rotina, que tornam várias coisas mais difíceis. Por exemplo, meu filho vai fazer 6 anos e ainda usa fralda. É difícil trocar fralda de criança de 6 anos, né? Então, essas coisas mais físicas, mais do dia a dia, assim, nem é isso que torna a minha maternidade, meu maternar difícil. Para mim, o que torna tudo mais difícil é a falta de compreensão que as pessoas, a nossa sociedade, têm dessas pessoas que são diferentes, dessas crianças que são diferentes. E é muito pesado para mim quando os meus filhos passam por alguma situação que os exclui. Assim. O Lucas já veio para casa contando que fez alguma coisa que era um pouco esquisita, mas nada demais, só uma coisa esquisita, assim, e um amiguinho chamou ele de coisa feia, assim, tipo, você é, sabe, qualquer coisa feia que eu não vou repetir. É, e é porque ele é autista, ele não tem noção que aquele comportamento é esquisito, ele não tem noção do que é aceitável socialmente, forma de agir e tal. E isso para mim é muito duro. Quando ele vem para casa e ele me conta que alguém xingou ele porque ele é diferente, isso é muito difícil para mim. Ou então quando eu vejo que sei lá, nossa família não foi convidada para uma festinha de aniversário, e eu sei que é por causa do Guilherme, eu sei que é porque ele vai agir, né, vai bagunçar, ou qualquer coisa assim. É doloroso, então preciso diariamente contar com a ajuda do poder consolador do Pai Celestial para lidar com as minhas próprias questões, né, de julgamento que eu mesma julgo, eu mesma, mas eu preciso lidar com com a falta de compreensão que o mundo inteiro tem com relação às pessoas neurodivergentes. Então, na minha maternidade, esses dois pontos se encaixam para tudo que eu vivo, assim. Claro que às vezes eu vou precisar de uma coisa mais física mesmo para me ajudar a passar por uma situação, mas via de regra, o que eu percebo assim ao longo de todos esses anos, eu preciso do poder capacitador e consolador da expressão de Cristo. Cíntia, eu gostei muito do que tu disse, vindo com essa perspectiva. Deus deu pra você os seus filhos, né? Neuroatípicos, autistas. E ele sabia que você ia conseguir. E ele proveu os meios, e eu acredito que tem vários recursos que você usa, que você tem como apoio. Mas eu gostei muito como você mencionou a expiação de Jesus Cristo e como você aplica, porque às vezes a gente esquece da expiação. A gente esquece que a gente pode se apoiar em Jesus Cristo. Não importa a nossa circunstância, a gente quer fazer por nós mesmos. E esquece que ele tem esses poderes que você mencionou, além do poder redentor, o poder capacitador e o poder consolador. E eu nunca tinha pensado sobre essa parte do consolador, de, às vezes, como você disse, não é por você mesmo, mas às vezes pela dor dos nossos filhos, a gente se dói também. E que Deus pode consolar a gente.
Eu achei maravilhoso isso. Obrigada por compartilhar, viu? E uma coisa, assim, na comunidade de mães de crianças autistas, eu escuto muita mãe chateada de ouvir frases do tipo: Ah, é, você tem esse filho porque você é maravilhosa. Ai, eu não conseguiria. Foi para você porque se fosse para mim eu não conseguiria. Mas o fato é que ninguém conseguiria. Ninguém conseguiria ser mãe de uma criança como Guilherme se não fosse pelo poder da expiação que a gente pode aplicar na nossa vida. Eu não sou diferente de ninguém. Eu não conseguiria também se eu não pudesse contar com esses poderes na minha vida. Se o Pai Celestial não provesse os meios, eu também não conseguiria. Então, a verdade é que não tem mérito nenhum é, em mim. Os méritos são o fato que o Senhor dá e Ele provê o meio. Né? Para essa minha situação de ser mãe de crianças que têm necessidades especiais, né? Mas para qualquer outra coisa na vida, por exemplo, uma gestação gemelar, né, Elisa? Sim, Que é uma coisa muito difícil de fazer. É muito difícil carregar dois bebês enormes dentro da barriga. E se o Senhor não tivesse, eu tive muita dificuldade em ser gestante de gêmeos, assim, foi muito difícil, muito pesado para mim. Se o Pai Celestial não tivesse comigo, se eu não pudesse contar com a expressão de Cristo para me ajudar naquele momento, eu talvez teria ficado muito pior do que eu fiquei, porque eu tive muito problema com depressão nesse período e tal. Então, não importa qual situação da vida, a gente só consegue passar por esses momentos de tribulação porque a gente pode contar com esses poderes, né? Porque Cristo sofreu para saber como nos socorrer, e ele sabe, e ele quer, ele tá ansioso para nos socorrer, né? A gente precisa abrir a porta pelo lado de dentro, né? e você falou, né, sobre a questão dos gêmeos. É bem engraçado. Você provavelmente sabe essa experiência muito bem. Mas todo lugar que a gente vai, todo mundo olha, né? E um dos comentários que as pessoas fazem, semelhante um pouco que você falou sobre a parte de filhos neurodivergentes, elas perguntam: Nossa, não sei como é que você consegue. E eu penso, eu também não. Eu não sei como é que eu consigo. E sempre me vem à mente, é por causa de Jesus Cristo, é por causa do Pai Celestial. Só consigo porque eu tenho a força de Deus. Se eu não tivesse Deus do meu lado, realmente eu também não ia conseguir. E que todas nós, como mulheres, como mães, como esposas, seja lá qual for o nosso papel, a maioria das coisas, se a gente tenta fazer por nós mesmos, a gente vai falhar. Mas com a força de Deus, com Ele do nosso lado, Ele sempre, sempre, sempre vai prover o meio. E eu acho legal o que você falou, da importância da gente reconhecer isso. E, se eu não me engano, é lá no capítulo 17, versículo 13, que Jesus Cristo promete: Serei também vossa luz no deserto e prepararei o caminho à vossa frente, se guardardes meus mandamentos. Portanto, se guardardes meus mandamentos, sereis conduzidos à terra da promissão e sabereis que sois conduzidos por mim. E eu acho muito legal essa parte de a gente saber que nós somos conduzidos, que nós somos ajudados, que nós somos amparados por Deus. Buscar observar isso em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida. Eu gosto que, acho que é o presidente Ayrin, que ele sugere, ou talvez é outra pessoa, mas que sugere que a gente tenha um diário para observar as misericórdias de Deus, a ajuda dele diária, no nosso dia a dia. E acho que é uma maneira de ver isso, de saber que nós somos conduzidos por Deus e que é Ele que está à frente. Eu anotei aqui, ainda mais ou menos nessa parte ali do versículo 10, que a família de Lei estava sendo guiada pelo deserto ali, né? Estava num deserto, eles estavam vivendo no deserto por anos. E, e aí eu já li isso muitas vezes, né? Vocês também, essa parte, né? A gente sabe o que aconteceu ali na história e tal, a gente já leu isso várias vezes, mas hoje, quando eu estava lendo esse versículo, esses versículos, né, que falam ali sobre a travessia do deserto e tal, ajuda com a Liarona, me veio na cabeça o significado de deserto mesmo e o que o Pai Celestial quis falar para a gente, né, para os nossos dias, porque esse livro foi escrito para os nossos dias, né? Então, o que ele quis falar para a gente quando ele fez questão de registrar que a família de Leí passou por esse período no deserto e repete essa palavra deserto, repete várias vezes ali ao longo do primeiro livro, né, do livro de Mormon. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né, de significado de deserto, e eu digitei na internet, assim, o significado de deserto. E aí apareceram várias coisas, eu anotei que deserto é um lugar desabitado,
Então estamos sozinhos quando estamos no deserto, né? A ausência de coisa alguma, não tem nada, tem areia. Não tem nada, não tem nada, e às vezes você nem vê nada, né? Só vê areia, ou quando tem vento, algo assim. É, e é árido, é um lugar árido. E eu comecei a pensar que a gente pode não estar fisicamente atravessando um deserto. Eu moro no deserto, mas mas a gente pode não estar fisicamente atravessando um deserto, mas o fato é que todos nós, todas as pessoas, homens e mulheres, mães, não mães, pais, não pais, atravessam desertos, né? Mas a maternidade é um deserto e, assim, ele é um deserto com todas esses significados aqui que eu falei, sabe? Muitas vezes ele é desabitado e a gente está sozinha, é árido. Então, eu fiquei pensando sobre isso, assim, sobre como é difícil fazer essa travessia na mortalidade, né? De criar os filhos do Pai Celestial, ensinar o Evangelho para os filhos do Pai Celestial. É, é árido, é difícil. Eu acho que teve até, eu não sei se no segundo episódio do podcast aqui, que a Elisa falou alguma coisa sobre isso, assim, sobre a maternidade ser muito difícil, a gente faz muitos sacrifícios, né, pelos nossos filhos e tal. Então é sobre isso, assim. E aí eu fiquei pensando que o meu maior deserto dentro da maternidade foi o diagnóstico de autismo dos meus filhos, porque eu lembro que quando o Lucas nasceu, o Lucas, apesar de ter o diagnóstico de autismo, ele não apresentava características, né? Ele foi diagnosticado mais tarde. Então ele era uma criança que parecia com um desenvolvimento neurotípico, né? No primeiro momento. E eu lembro que quando ele nasceu, ainda bebezinho, eu já me sentia super excluída de eventos sociais, de convites que não vinham mais, sabe? Amigos que nunca mais eu vi. As pessoas se afastam um pouco da gente quando a gente tem filho, ou talvez a gente também se afasta um pouco porque a gente tem filho, não sei. Mas é solitário, assim. Esse é um relato que a maioria das mães tem, né? De que a maternidade é solitária, que a gente acaba ficando sozinha. E eu lembro que com o Lucas, eu ia num programa que tinha, eu acho que tem no Brasil inteiro, que chama Cine Materna. Você pode levar o bebezinho no cinema. É uma sessão que tem a luz mais clarinha, assim, não é tão escuro, o volume do som é um pouquinho mais baixo. Eles colocam um trocador na sala de cinema, muito legal. E aí você pode trocar o bebê ali mesmo, não precisa perder a cena. E eu ia bastante sozinha com o Lucas, eu e o Lucas e mais um monte de mulheres sozinhas com os bebês, sabe? E aí eu ficava olhando, realmente a maternidade é solitária, mas que bom que tá todo mundo junto aqui na sala de cinema. Mas quando eu tive o Guilherme, que já apresentou sinais de autismo muito cedo, aí sim que eu vi o que era deserto, sabe? Se a maternidade já era um deserto, já me sentia sozinha, com uma criança neurotípica, é ainda mais, assim. E eu lembro, até estava pensando hoje à tarde, enquanto eu refletia sobre isso, que eu saía com o Rafael e o Guilherme no carrinho de bebê de gêmeos, né? Então, os dois. E o Rafael, ele sempre foi muito simpático, um sorriso muito fácil. Às vezes a pessoa nem estava olhando para ele, ele estava sorrindo para a pessoa. Assim, muito, ele era muito sociável, assim, muito engraçadinho. Até hoje ele é. A reunião de pais que eu tive com a professora, acho que ela repetiu umas 200 vezes a palavra silly. Eu não sei muito bem como traduzir, mas é tipo bobinho. Até hoje ele é assim. Então, quando ele era bebê, no carrinho de bebê, ele já era assim. E o Guilherme, ele era mais apático, assim. Ele tinha, bom, eu falo apático e daí parece uma palavra muito forte, até mesmo com uma conotação ruim, mas para mim ele trazia serenidade, ele me acalmava com a forma dele, assim, de olhar, de interagir, ele me acalmava. Então, para mim, era bonitinho, era bom, me ajudava também olhar para ele daquele jeito, sabe? Mas ele não tinha um sorriso tão fácil, ele não focava tanto nas pessoas e ele tinha características físicas sindrômicas. A gente chegou a fazer teste genético porque parecia que ele podia ter síndrome de Down, porque ele tinha olhinho amendoadinho, orelha de implantação baixa, enfim, características de síndrome de Down. E, e eu lembro de sentir muita raiva de passear com os gêmeos na rua. Eu lembro de uma situação que uma mulher chegou para mim e aí ela estava ali interagindo com o Rafa, e o Rafa, né, sendo o silly e bobinho e dando atenção para ela, e aí a mulher falou assim para mim: esse aqui esse aqui é muito bonitinho, olha como ele é simpático, elogiando e falando várias coisas boas sobre o Rafa. E aí ela virou pro Gui e falou: esse aqui tem aquela coisa, né? E isso me doeu tanto que ela falou aquela coisa, porque eu sei que ela estava querendo me perguntar se o Guilherme tinha síndrome de Down, sabe? Tipo, eu sei que era isso, porque ele parecia mesmo.
E eu não tenho problema, não teria problema nenhum se esse fosse o caso. E eu também não teria problema nenhum, não sendo, né? Ele não tem síndrome de Down, mas eu não teria problema nenhum em alguém me perguntar e eu falar, não, não tem síndrome de Down. Não teria problema, mas me incomodou muito que ela falou aquela coisa, sabe? Muito assim. E eu lembro que eu respondi pra ela, que coisa? Que ele tem? Que coisa? Porque eu queria que ela falasse síndrome de Down. Tipo, nomeia, sabe? Nomeia, não tem problema nenhum, ele não é um monstro. Caso ele tivesse síndrome de Down, é síndrome de Down, não é, sabe? Não, nada demais. E eu lembro que eu me insisti, eu perguntei umas 3 vezes pra mulher, que coisa, e ela foi embora e não falou, sabe? E esse é o tipo de momento que a gente precisa muito da expiação de Cristo para o poder redentor, para ser perdoado pela raiva que a gente passa, mas o poder consolador também, porque é muito cruel, sabe? Alguém chegar assim e falar isso de um bebê de 5 meses, sei lá, sabe? Falar desse jeito, sabe? Ele tem aquela coisa. Esse aqui é fofinho, bonitinho, mas esse aqui tem aquela coisa, sabe? Então, para mim, o diagnóstico de autismo do Guilherme foi um deserto gigante, assim, porque me deixava muito sozinha. Eu me sentia muito sozinha e eu sentia assim, como eu vou ser capaz de defender essa criança, sabe? Como eu vou ser capaz de sempre olhar feio e perguntar que coisa? Porque nem sempre a gente consegue, né? E nem sempre ele vai estar ali comigo para eu poder defender. Ele vai eventualmente para a escola, né? Como comigo agora e tal. Então eu fiquei pensando muito que nesse sentido assim do deserto como algo que a gente passa nessa vida e que a gente vai ter muita tribulação, vai ser muito difícil. A gente vai lidar com várias coisas que a gente não está preparado, mas que o Senhor vai preparar, né? Para mim, esse é o resumo do capítulo 16. O Senhor vai preparar, a gente vai passar por desertos, ele vai dar a bússola, né? Ele vai dar os meios, e depois a gente vai receber a recompensa de chegar na terra da abundância, etc, né? Então, é isso. Eu gostei muito do que tu disse sobre isso, da humanidade ser um deserto. E eu vi na tua experiência, conforme tu compartilhou, muito disso do que eu vi em Nefe. Porque ele fala 2 vezes, nas partes mais férteis do deserto. Deus nos levou aos lugares mais férteis do deserto. E eu pensei, gente, é o deserto. Como assim? Mais fértil do deserto? Deserto é deserto, não tem nada. Mas ele, em meio à provação, em meio ao deserto, ele teve a capacidade de olhar algo positivo em meio àquele deserto, em meio àquela dificuldade. E eu vejo isso muito, até os posts ou as coisas que tu compartilha sobre o que você aprende, né, com o Guilherme, com o Lucas, com o Rafa também, mas sobre as experiências difíceis do deserto com crianças autistas. Você está constantemente compartilhando as coisas positivas. E agora mesmo você falou, né? Ah, o Guilherme passava aquela serenidade. Você olhava essa dificuldade como algo positivo, como a parte fértil do deserto da maternidade. E é muito difícil fazer isso. Porque às vezes o que a gente quer fazer é murmurar, né? Voltando, sendo lá mãe Lemuel. Mas quando a gente consegue ver a parte fértil do nosso deserto, da nossa dificuldade, é quando a gente é capaz de receber esse poder capacitador, esse poder consolador, esse poder redentor Uhum. da expiação de Jesus Cristo. E aqui no versículo 14, eles falam que eles estão no deserto, Deus está guiando eles na parte mais fértil do deserto, mas fala que eles tiveram que usar os arcos, as flechas, para sair no deserto, para caçar, para prover para a família deles. Às vezes a gente pensa, fértil, ou ter sucesso, ou ter as bênçãos, vai vir fácil, né? Deus, ok, eu vou guardar os mandamentos, Deus vai mandar assim, uma bênção. Mas não, exige esforço a buscar essas partes férteis. Mesmo na parte fértil, a gente tem que pegar o nosso arco, a nossa flecha, sair para caçar, sair para buscar os frutos. E a gente vai encontrar, porque Deus vai prover. E a mesma coisa com a maternidade. Vai ser difícil. A gente vai ter que lidar com aquele chute no banco, aquele grito dentro do carro. Mas se a gente fizer o trabalho que precisa ser feito, que Deus exige de nós, a gente vai colher os frutos. Eventualmente vai vir aquele mamãe querida, né? Né, Cintia? E aí a gente vai poder ver a bênção daquela parte fértil do deserto. Então, eu achei muito legal os exemplos que tu deu e que você está falando sobre a maternidade, bem como um paralelo com a experiência de Nefe. Sim, e eu achei interessante, tu mencionou agora, Elisa, sobre focar no que a gente precisa fazer, porque no versículo 20, depois que Nefe quebrou o arco,
a família dele toda entra em desespero, né? Porque eles não tinham meio para encontrar alimento. E daí no versículo 20 conta que Lamã e Lemuel e os filhos de Ismael começaram a murmurar muito por causa de seus sofrimentos e aflições no deserto. E até mesmo Leí começou a murmurar, né? E quando eu estava estudando sobre isso, eu me deparei com uma outra citação. Hoje eu tô aqui só para compartilhar citações, tá? Que eu gostei muito. E estava comentando sobre como Neff ele estava focado no que ele poderia fazer para resolver a situação, em vez de focar na dificuldade que ele estava vivendo no momento, né? E daí a citação continua e fala o seguinte: passei a compreender quão inútil é concentrar-se em perguntas tais como por quê ou e se, para as quais não há resposta na mortalidade. Para receber o consolo do Senhor, precisamos exercer fé. As perguntas por que eu, por que minha família, por que agora, em geral, não têm resposta. Elas diminuem a espiritualidade e podem destruir a fé. Precisamos empregar nosso tempo e energias edificando a nossa fé, voltando-nos para o Senhor e pedindo-lhe forças para vencer as dores e provações deste mundo e perseverar até o fim para alcançarmos maior entendimento. Foi o Elder Hales que falou isso. E eu achei muito interessante, porque, de fato, né, Nefe foi tentar encontrar uma solução e, por causa disso, a fé dele foi fortalecida, mas não só isso, ele usou isso como uma oportunidade para daí fortalecer a fé do pai dele, né? Quando ele foi lá construir o arco e chegou para Leí e falou e perguntou para ele, né, para aonde que ele deveria ir para conseguir alimento, no versículo 23. Ele deu uma oportunidade ali para Leí se arrepender e buscar o Senhor e ter a fé dele fortalecida também. Enfim, eu achei muito interessante, porque quando a gente está passando por momentos difíceis, é muito fácil a gente se questionar e querer questionar a Deus, mas de fato só diminui a nossa fé quando a gente faz isso, né? Nefe, tendo nascido de bons pais, recebeu instruções do conhecimento do Pai e do Senhor. Então ele conseguiu ferramentas para desenvolver essa fé que depois fortaleceu o pai, porque o pai instruiu ele no conhecimento do Senhor, né? Então, primeiro ele precisou ter Leí como um bom pai que ensinou ele a acreditar em Deus, para depois, quando Leí precisou ser fortalecido, ele conseguiu fortalecer, né? Então, a mesma coisa na maternidade, é um ciclo, né, com nossos filhos. A gente precisa ser bons exemplos e boas mães para os nossos filhos, ensinar eles o caminho certo, o caminho do Senhor, para quando a gente também tenha momentos de dificuldade, eles sejam capazes de vir e fortalecer, né? Eu acho tão bonitinho, às vezes, quando, sei lá, acho que tem umas 2 semanas, o Rafael tava com febre e o Lucas falou, a gente pode fazer uma oração, né, para ele ficar bem. Então, aí você pensa, nossa, eu normalmente penso que eu não estou ensinando muito bem, mas quando ele lembra, a primeira coisa que ele lembra não é do remédio, é da oração, né? Claro que precisa do remédio também, mas ele não lembrou primeiro do remédio, ele lembrou primeiro da oração. Então eu penso, nossa, sim, eu não tinha pensado em orar, eu pensei no remédio primeiro, mas eu ensinei o meu filho que ele pode primeiro pensar na oração. Naquele momento ele me lembrou disso. Então é um ciclo, né, que a gente precisa criar ali, é isso. Muito bom. Que legal, e de aceitar que os nossos filhos podem ensinar a gente, né? Porque você podia também ter assim, quem é você para dizer o que eu tenho que fazer? Eu sou uma criança, eu que tô no comando aqui, quem manda nessa casa sou eu. Mas de aceitar que os nossos filhos têm muito a ensinar pra gente. Muito legal isso. A citação que tu compartilhou, Bianca, me lembrou de algo que eu ouvi também num podcast no Follow Him. E a ideia é assim, ao invés de me perguntar por que coisas ruins acontecem na minha vida, se eu sou uma pessoa boa, eu posso me perguntar o que uma pessoa boa faria nessa situação ruim, Muito bom. né? Trocar, né? Uhum. Poxa, por que que isso tá acontecendo comigo? O que que eu fiz pra merecer isso? Eu sou uma pessoa tão boa, e a gente começa a se vitimizar, né? Ah, eu tô me esforçando aqui pra cumprir os mandamentos. Será que Deus não tá vendo? E falar, bom, se eu sou uma pessoa tão boa, assim, né? O que que uma pessoa boa faria nessa situação difícil? Como que ela reagiria? E aí focar na nossa reação, no que a gente tem controle. Porque é muito fácil focar nas coisas que a gente não tem controle. E querer que elas mudem. E não tomar responsabilidade. E foi o que o Lamã e Lemuel fizeram quando o arco quebrou.
Uhum. Aí eles começaram a colocar a culpa toda no Neff, sendo que o arco deles também tinha perdido a elasticidade. E ninguém tinha culpa em nada. Não tinha culpa que o arco tinha perdido a elasticidade, não tinha culpa que o arco do Neff quebrou. Não era Né? culpa de ninguém. E aí, o que Neff faz, ele foca, ok, eu não tenho controle sobre o arco, eu posso buscar Deus, mas eu posso tentar construir um novo arco. E eu acho interessante porque o arco que ele construiu não era bem furrequinho, assim, né? Comparação com o arco de aço que ele tinha antes. E foi, eu acho que é uma oportunidade que ele usou o poder capacitador. E eu sinto que às vezes os nossos esforços na maternidade são uns esforços bem furraquinha. Mas se a gente entrega para o Pai Celestial, se a gente vai e busca seguir o conselho do profeta, como Nefe foi e buscou seguir o conselho do pai dele, Deus capacita e transforma aquilo. E o Nefe foi lá e ele conseguiu encontrar alimento para a família dele. E se a gente fizer o nosso esforço, porque Deus ama o esforço, mesmo que seja um esforço furrequinha, Deus vai transformar aquilo em alguma coisa muito melhor e a gente vai conseguir prover o que necessita para a família, para os filhos. Quando tu estava mencionando, contrastando, né, ali o comportamento de Lamã e Lemuel e de Nefe, eu lembrei de um outro versículo no capítulo 17, versículo 21, que é quando eles estão reclamando de novo, eles estão chateados com o Nefe, né? E aí eles falam assim, no versículo 21, bem no finalzinho, e poderíamos ter sido felizes. Eu já li várias vezes esse versículo, mas quando eu li hoje, eu achei tão interessante porque essa é uma das armadilhas clássicas de Satanás, assim. É fazer você romantizar aquilo que você nunca viveu. E na tua imaginação, na tua cabeça, se você tivesse feito diferente, ou se você tivesse em uma outra circunstância, seria melhor. Ou se você, não sei, se você tivesse um outro cônjuge, sei lá, não sei, tipo, sabe? Porque eu sinto que isso acontece muito comigo. Acontecia mais, hoje em dia eu sou mais consciente desse padrão de pensamento. E eu aprendi que é uma romantização e que é uma armadilha, mas é óbvio que qualquer situação que eu não vivi, que é imaginária, vai ser melhor do que a minha situação verdadeira, né? Ou não sei se é porque eu leio muito, estou sempre lendo, então eu tenho uma imaginação muito fértil. E eu consigo, assim, romantizar umas coisas que quando eu paro para pensar e a realidade vem, eu penso, minha nossa, o que que eu tô pensando? Da onde que eu tirei isso, sabe? Se eu estivesse vivendo realmente aquela situação, seria diferente. Eu teria dificuldades também, eu não estaria vendo com esses olhos, né? Mas eu achei interessante que, nesse caso aqui, Lamã e Lemuel, eles estavam falando sobre a terra da herança deles, sobre Jerusalém, né? E eles estão dizendo que na verdade eles eram, que o povo de Jerusalém era um povo justo e que se eles tivessem ficado lá, eles teriam sido felizes. Mas quem garante que se eles tivessem ficado lá, eles não estariam murmurando também por causa das dificuldades que eles estariam passando naquele momento, né? Ou, enfim, ou talvez eles estariam pensando em sair de Jerusalém, ou não sei. É Então, porque é um hábito, né? Eles exato. tinham um hábito. É verdade, é verdade. Hum. Mas o que eu estava pensando é, trazendo muito para os nossos dias, trazendo as escrituras aqui para a nossa tecnologia, ainda bem que Lamuel e Lemuel não tinham um Instagram, né? Porque se eles já conseguiam comparar ali as coisas que estavam acontecendo com eles, com o povo lá de Jerusalém, imagina se eles tivessem um Instagram, porque é muito fácil a gente cair nessa armadilha, né? De ver o terreno, a grama mais verde do vizinho, assim, ou a grama mais verde da situação da outra pessoa. E, e aí eu fiquei pensando agora que, né, ainda bem que eles não tinham redes sociais naquela época, porque senão teria sido muito pior. Uhum. É, eu vejo eu fazendo isso muitas vezes, por causa da rede social, né? E eu não sei pra vocês, tu tava falando, Bianca, me lembra muito da parte consumista, eu sou muito consumista. Eu sempre acho, se eu tivesse esse produto, a minha vida seria mais fácil. E eu Aí vejo compra o isso, produto e nunca usa.
Exato. Aí tu percebe, a vida não ficou mais fácil. Mas assim, eu vejo isso na maternidade. Os meus filhos começaram agora a aprender a comer. E aí eu comprei umas cadeirinhas bem baratinhas pra eles. Aí eles não estavam comendo bem. Eu pensei, ah, não, se eu tivesse a cadeira melhor, eles iam comer melhor. Aí eu fui lá e comprei a cadeira melhor. E não mudou nada. Mas essas coisas pequenas e tolas, mas também tem outras coisas maiores que a gente fica. Ah, eu poderia ser mais feliz. Eu poderia ter sido feliz. Até a Bianca falou, né, do casamento. Ah, se eu tivesse casado com fulaninho de tal, ou se eu tivesse feito isso diferente. Mas a gente não pode mudar, né? Por que que a gente não pode fazer como Nefe fez e ver as partes férteis do deserto? Ver as bênçãos dentro das nossas dificuldades, dentro dos nossos desafios. E é muito interessante, conforme a gente vai lendo aqui os capítulos, é constante. Parece que Nefe não cansa de ficar falando: Nossa, minha vida era muito difícil, mas olha que legal, que bênção que era difícil. Poliana, né? Muito poliana. Ali, você falou, né, Bianca, dos versículos 20 e 21, fala a perspectiva de Lamã e Nemuel. E aí a gente pode contrastar a perspectiva da mesma experiência. A gente vai ver o Nefe, nos versículos do 1 ao 3, que ele fala. E ele vê as bênçãos. Ele fala: a gente estava no deserto e tão grandes foram as bênçãos. Tanto Uhum. que as nossas mulheres tiveram filho e elas tinham muito leite e elas eram fortes e elas estavam comendo carne crua e elas tinham leite. Olha que bênção! Você tá com a cabeça. Mas ele estava vendo isso. E eu acho interessante que ele falou da carne crua e que ela se tornou saborosa. E eu pensei também que Deus pode transformar as nossas dificuldades, as nossas experiências amargas em doces e para o nosso benefício, para o nosso bem. Mas eu, como terapeuta, estava pensando, uma das coisas que eu converso muito com os meus clientes e eu vejo na minha vida, é que às vezes a mesma situação, o modo, a nossa atitude, como a gente vai agir, pode mudar dependendo de como nós vemos, como nós interpretamos aquela situação. Na questão de terapia, eles falam uma reformulação cognitiva. Então, às vezes a gente está vendo aquela maneira negativa, como La Mãe Lemuel, e a gente está vendo, nossa, como eu sofro, nossa, como a vida é difícil. E a gente pode mudar. A gente pode parar, igual a gente estava falando lá no início, né? Posso reconhecer, isso aqui não tá me deixando feliz, isso está me trazendo sentimentos ruins, isso está levando eu a agir de uma maneira que não é legal. E eu posso, ok, o que que tá errado aqui? Eu tô vendo as coisas um pouco distorcidas, não tá muito realista essa minha perspectiva. E eu posso buscar olhar de uma maneira diferente, de uma maneira mais realista e buscar as bênçãos e gratidão, ah, diante daquela mesma situação. E é interessantíssimo como quando a gente reformula esses pensamentos, a gente começa a se sentir mais feliz e a nossa atitude muda. Então, tem esperança. Mesmo quando a gente está agindo como La Mãe Lemuel, a gente pode parar, retroceder um pouquinho e tentar substituir aqueles pensamentos que não são muito bons por pensamentos que são mais positivos. Não, eu vou falar uma coisa bem rapidinha. Eu daria um rim para acessar o diário dessas mulheres que estavam viajando com eles. Muito bom. Porque, pensa, a perspectiva delas deve ser tudo. Eu queria muito ler a versão delas do que estava acontecendo. Nunca tinha Sim, eu pensado fiquei nisso. pensando que se já é difícil ser mãe, ainda mais, tipo, parindo, dentro, Uhum. sabe? Tipo, num hospital confortável, com todo o aparato, banheira, né, e tal. Eu Uhum. nunca tive parto normal, meus filhos nasceram todos cesárea, mas enfim, deitada numa cama confortável. E depois, né, traz o bebezinho pra casa, tem toda aquela parafernália que a gente compra pro bebê, sabe? Já é difícil assim, imagina um monte de areia. Comendo carne crua. E quando ele fala ali que elas tinham um monte de leite, eu penso mastite, penso no seio empedrado. Que horror, né? Sim, porque foi é
isso, né? Elas passaram por tudo isso com muita dificuldade, mas Nef tinha esse olhar, né, positivo. E o que eu ia comentar é que no começo a gente estava falando sobre essas questões, né, de murmurar e de como é importante a gente sentir e colocar isso para fora também. E aí eu percebi agora, né, com a Elisa comentando, falando ali de Nef, a Elisa, eu já percebi que ela é a defensora número 1 das histórias de Nef, né? Porque ela sempre gosta muito de falar. Amo Mas Nef. assim, o que eu pensei foi, Lamã e Lemuel murmuravam, né, e reclamavam ali de toda a situação, mas Nef não era alheio a essas dificuldades, né? Ele, como a Elisa falou, ele repete o tempo inteiro que era difícil. O tempo inteiro ele fala que ela é difícil. Ele nunca falou, não, mas era Lamã e Lemuel estavam reclamando de boca cheia. Olha só, a gente tinha carne crua. Nossas esposas tinham leite. Tipo, ele não estava falando assim. Ele reconhecia o tempo inteiro que era difícil. O tempo inteiro ele falava. Eu fico imaginando que o tempo inteiro ele devia fazer oração para o Pai Celestial, chorando, sofrendo, colocando isso para fora. Olha, não, às vezes eu sinto que eu não vou mais suportar. Eu imagino Nef sendo assim, sabe? Mas o que difere Nef de Lamã e Lemuel é que Nef consegue sair desse estado, né? Ele reconhece que é difícil e ele sai para construir o próprio arco para ir achar carne para a família. E Lamã e Lemuel sentam lá na areia do deserto e ficam reclamando sem fazer nada. Então é isso que difere um outro, né? A parte mais da ação mesmo, do que eu vou fazer. Tá, difícil tá para todo mundo, mas aí eu sento no chão e reclamo ou eu vou atrás de comida porque senão vai todo mundo morrer aqui, né? Então a diferença entre Lamã e Lemuel tá na ação, assim, eu percebo isso muito na minha vida, como eu tenho dificuldade para agir quando as coisas ficam muito difíceis. E aí é muito legal quando a gente estuda as escrituras, assim, dessa forma mais profunda e consegue conversar a respeito, porque provavelmente amanhã, quando eu passar por uma situação que eu vou querer sentar na areia do deserto e reclamar, eu vou lembrar disso e pensar, não, tudo bem, eu vou sentar aqui só por 5 minutos e eu vou botar tudo para fora e eu vou chorar, mas depois eu vou levantar e eu vou mudar a minha situação, né? Então, eu acho que essa é a maravilha, assim, de a gente ter as escrituras e de poder aprender com esses exemplos, né, dessas pessoas todas que viveram nessa época, para inspirar a nossa mudança também, ensinar, ó, se você fizer assim, vai acontecer isso, mas se você fizer assim, né, mudar essa perspectiva, escolher fazer diferente, vai ser tudo diferente também, né? Então, acho que isso é legal, assim, de aprender com as escrituras, de poder reconhecer essas questões, né, não só de estudar, de ler as escrituras, mas de estudar a fundo, né, as escrituras e de conversar com amigos também, né, de ter um grupo para poder compartilhar, não só na aula de domingo, porque às vezes a minha aula aqui é enorme, assim, então a chance de você poder fazer um comentário na aula, né, e de compartilhar alguma coisa é bem pequena, assim, porque não tem muito tempo. Então, como é legal você se reunir com pessoas para discutir essas ideias e pegar coisas que o outro pegou que você não conseguiu interpretar, né, bem daquela escritura. Então, muito legal, muito legal. Por isso eu acho muito legal a ideia de vocês do podcast, porque traz essas reflexões, assim, é muito bom de ter esse momento, ainda que tá tudo bem. Hoje eu tô aqui conversando com vocês e eu não vou estar aqui sempre, mas todas as pessoas que estão ouvindo também não estão tendo essa oportunidade de estar aqui fazendo a troca. Mas só de ouvir a gente já começa a pensar também e vai tendo outras ideias, né? Então isso é muito legal. Parabéns de novo para vocês pela iniciativa. Obrigada, Cíntia. Obrigada. Tem sido muito bom para mim. Ainda hoje, aqui em casa, a gente faz depois de ler as escrituras em família, a gente faz 3 gratidões, sempre. E, engraçado, a gente começou a fazer as 3 gratidões por causa do pensamento que eu compartilhei antes do poderíamos ser felizes. A gente descobriu que uma das formas de combater esses sentimentos de romantização e de ficar pensando que a nossa situação poderia ser melhor é através da gratidão. Então, a gente começou com esse hábito, deve fazer, sei lá, desde que a gente adotou a Mayara. E aí, hoje, uma das minhas gratidões foi a leitura do livro de Mormon e o podcast, porque tem me ajudado muito espiritualmente, assim, era o que eu tava precisando. Ah, era algo que meu espírito estava precisando. Tem sido muito bom poder estudar essas coisas mais a fundo e poder compartilhar, porque quando a gente compartilha, hoje aqui, durante a nossa conversa, várias vezes eu senti o espírito tão forte testificando de coisas, eu tô aqui fazendo anotações de algumas mudanças que eu quero fazer. Teve uma hora que eu fiquei bem quietinha, não queria nem falar porque eu estava emocionada, porque o espírito estava tocando meu coração tão forte. E eu estava aqui pensando em coisas que vocês me inspiraram e que o Espírito testificou de que é verdade, que eu preciso
mudar, né? Então, eu vejo muito, tem sido muito bom para mim. E eu penso que talvez um convite que podemos fazer para outras pessoas e Uhum, buscar alguém com quem você possa compartilhar e conversar sobre o evangelho. Porque às vezes a gente fala sobre coisas cotidianas do dia a dia com as pessoas, mas não sei, busca alguém com quem você gosta de conversar, porque realmente é nesse processo de compartilhar o que a gente aprendeu, ouvir o que a outra pessoa aprendeu, que a gente abre espaço para o Espírito ensinar. E mesma coisa, essas conversas. E até porque eu sei que eu vou discutir isso, conversar com alguém. Quando eu tô lendo as escrituras, eu sinto que eu tenho muito mais intenção em buscar essas pérolas de grande valor que estão escondidas ali nas uhum, escrituras. Torna o meu estudo muito mais divertido. uhum. É, em vez de ser, ok, eu tenho que ler as escrituras, não, opa, chegou a hora de eu ler as escrituras, vamos lá. E eu não quero parar de ler, porque eu quero continuar buscando coisas para poder compartilhar Uhum. com alguém. Ah, então, acho que seria até um convite que eu gostaria de fazer para as pessoas que estão ouvindo a gente. Se você ainda não tem alguém, um parceiro, uma amiga, um amigo com quem você pode compartilhar as coisas que aprende, busca alguém aí, liga para aquela amiga que você admira e começa isso, começa esse hábito. Posso pular para o capítulo 18 para comentar uma coisa que eu achei interessante lá? Eu Podemos. quero falar mais uma coisa sobre o 17. Eu posso falar depois? Ou posso Ah, falar não, fala antes? agora, pode falar, pode falar. Uhum, Então, porque só se eu anotei errado, não sei se eu anotei errado ou não, mas eu anotei que era no 17 ainda, sobre o barco, que o senhor pede para o Nef construir o barco. E aí eu só anotei que o que eu pensei, né, nesse momento, é uma coisa que eu tenho vivido aqui. Até hoje eu tive reunião com o supervisor da terapia do Gui, para falar sobre nossas metas para os próximos meses dele e tal. E é uma coisa que eu tenho vivido, até falei hoje lá com eles, que é muito difícil para mim, porque assim, o Lucas tem 8 anos e os gêmeos têm 6 anos, né? Os gêmeos têm a mesma idade. Inclusive o Guilherme nasceu primeiro que o Rafael, primeiro o Gui, depois o Rafa. E só que eu tenho uma tendência muito grande de tratar o Guilherme como se ele fosse um bebezinho, assim. Então, primeiro é o Lucas, aí o Rafa é o filho do meio e o Gui é o bebezinho. E eu percebi que eu chamo ele de bebê. Eu falo, vem bebê. E aí ele vem. E não é o Rafa que é o bebê. O Rafa não vem quando eu falo, vem bebê. Quem vem é o Gui. O Gui é o bebê. E assim, é compreensível, porque ele é o meu filho que mais precisa de suporte, assim, né? Eu ajudo ele com mais frequência. Eu troco a fralda dele ainda, né? Então, é muito fácil, né? Imaginar o Gui, né? Como um bebê. Então, quando o Senhor, ele falou, né? Eu não anotei o versículo, mas o Senhor instruiu Nefe como ele deveria fazer para construir, né? E aí, na hora, eu pensei, o senhor poderia ter feito igual eu normalmente faço. Tipo, sento do lado do Guilherme com o prato de comida e dou a comida na boca dele, porque é muito mais fácil. Ele vai comer muito melhor se eu fizer isso. Porque se eu deixar ele comer sozinho, ele vai comer uma colherada, vai correr pela casa, vai voltar. Mas o que ele tá aprendendo, sabe? Se eu fizer isso para sempre, se eu der a comida na boca do Guilherme para sempre, quando eu morrer, quem é que vai dar comida na boca dele? Ele não vai saber comer sozinho, porque a vida inteira alguém deu a comida na boca dele. E aí eu tava pensando sobre essa minha situação, especialmente com o Gui, né? Mas vale para tudo na maternidade, para filhos de qualquer idade, né? A gente precisa. E uma coisa que eu tenho aprendido muito aqui com a cultura americana também. Porque eu acho que no Brasil, via de regra, assim, as mães brasileiras, elas são mais. Elas têm mais dificuldade, vamos dizer assim, em deixar os filhos se tornarem independentes. E as mães americanas, eu vejo que é o extremo oposto. Elas largam para o mundo, assim, é um jeito diferente de agir com as crianças, né? Eu até hoje, estou morando aqui 2 anos, eu até hoje fico horrorizada de ver as crianças voltando para casa sozinhas da escola, assim, da idade dos meus filhos. Jamais eu deixaria os meus filhos voltar para a escola. Aí agora eu comecei a deixar eles irem aqui no parquinho, aqui do lado, e fico olhando da janela. Daí eu fico olhando da janela, daqui a pouco eu já tô lá fora. Mas eles podem brincar aqui do lado, não vai acontecer nada de ruim, sabe? É fechado e tudo. Então, eu vejo que eu tenho muita dificuldade com os meus filhos de dar independência para eles, para os três, mas principalmente para o Guilherme. E aí eu fiquei pensando, né? Pai Celestial, ele é todo poderoso. Ele poderia ter feito surgir ali na frente do Nef um barco pronto, mas ele instruiu o Nef como ele deveria fazer, onde ele deveria achar os materiais, e ele deixou o Nef, né? Ele proporcionou
essa experiência, né? Ele deixou Neff ter a experiência de construir o barco, de procurar os materiais. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é fundamental, assim, que nós, mães, passamos com nossos filhos. Dar a oportunidade de eles crescerem, de eles se desenvolverem, de eles aprenderem a comer sozinho com a colher, sozinhos com a colher, de fazer escolhas, né? Claro que dependendo da idade, né? Tem coisas que as crianças precisam de mais ou menos interferência, assim, né? Mas eu já vejo que todos os meus filhos podem escolher se eles querem ir com essa ou com essa calça, sabe? Quer vestir esse ou esse, calçar esse ou esse sapato. Algumas escolhas do que eles vão comer, eles já podem fazer, quer comer isso ou aquilo, a gente tem essas opções. Então, deixar as crianças fazerem escolhas e serem mais independentes para elas crescerem e formarem a própria personalidade, quem elas são de verdade, né? Enfim, tanto desenvolvimento físico, como é o caso do Guilherme, que tem vários atrasos ainda, que precisa desenvolver e que é muito importante, porque ele tem que ter uma vida independente no futuro. Eventualmente eu vou morrer e ele precisa ser capaz de viver, né? Ter uma casa, um trabalho, comprar as próprias comidas e pagar as próprias contas. Como nossos filhos que não têm atrasos de desenvolvimento, né? Eles também precisam aprender a fazer escolhas, eles precisam, né? Provavelmente não vão construir um barco, pode até ser que sim, mas acho que eles não vão precisar construir um barco, né? Talvez, mas eles vão ter que aprender outras habilidades, especialmente as habilidades espirituais, né? De saber o que é certo, o que é errado, de entender essas coisas. Então, uma coisa que eu estava pensando hoje à tarde, que eu estava estudando semana passada, e eu não lembro se era no material do meu curso ou se era algum discurso que eu li, mas que falava que antigamente a gente trancava a nossa casa, a porta da nossa casa, fechava as janelas e pronto, todo mundo aqui dentro está protegido de qualquer influência ruim, de qualquer coisa ruim. Mas que hoje em dia não é mais assim, e nem é para ser mais assim, porque, tipo, até eu fiz um teste e uma das opções era, qual é a solução para isso? Não deixar os nossos filhos acessarem eletrônicos e internet. E essa era a alternativa errada, obviamente não. Eles vão precisar, até porque se eles não usarem a internet e os recursos de tecnologia, eles vão ficar para trás no futuro, né? Então eles precisam usar. Mas como eles vão usar, né? O que a gente vai fazer para proteger os nossos filhos? Então, ensinar os nossos filhos a fazerem boas escolhas do que eles vão acessar, porque eles vão acessar. Isso é um fato, né? Claro, né? Os gêmeos da Elisa não vão acessar agora, mas daqui a pouco já vão estar acessando. O Lucas já está acessando. O Rafael faz tarefa de casa no iPad. Então, eles precisam aprender a fazer escolhas. Eles precisam aprender a serem independentes, assim como o Neff foi independente ao construir o navio, e ele só foi independente porque o Pai Celestial deu essa oportunidade para ele, né? O Pai Celestial não deu o barco pronto. Eu acho que de tudo que eu li hoje e anotei aqui, essa foi uma das coisas que mais me tocou, assim, porque eu pensei, eu preciso deixar os meus filhos fazerem escolhas, eu preciso deixar os meus filhos agirem com mais independência, porque o Pai Celestial faz isso comigo. Assim, a essência do plano de salvação é o arbítrio, né? É a gente escolher por nós mesmos, e aí a partir das escolhas que a gente faz, o Pai Celestial ensina, né? O que a gente tem que escolher, a gente é livre para escolher, e a partir do momento que a gente escolhe o que é certo, a gente cresce e se torna mais parecido com ele, né? É o centro de tudo, né? O arbítrio é o centro de tudo. Dá a oportunidade dos nossos filhos crescerem, serem independentes para fazerem escolhas e para construírem a personalidade e o futuro deles. É a parte importante do plano que fez com que Satanás caísse, né, inclusive, e tudo mais. Então, era isso que eu queria ainda falar do capítulo 17. Eu me identifiquei muito com isso que tu falou, Cíntia, porque eu já mencionei anteriormente, né? Mas, e vocês sabem, a minha filha tem uma deficiência física nos braços, e quando nós nos conhecemos, essa foi uma das coisas que. Porque assim, nós já moramos nos Estados Unidos, vai fazer 10 anos, já fez 10 anos, né? Vai fazer 11 anos esse ano. Então a gente tá meio que imerso nessa cultura e a gente aprendeu, e eu gosto muito dessa cultura de independência com as crianças. Eu fui babá por muitos anos, e então eu aprendi, incorporei isso assim na minha vida. E eu acho que para Maiara, para minha filha, foi um choque quando ela nos conheceu, porque ela sempre foi muito subestimada. Então as pessoas faziam as coisas por ela só apontava o que ela queria, as pessoas pegavam, ela não precisava falar. E tudo que ela fazia, por assim, o mínimo que fosse, passar manteiga no pão era tipo,
ela consegue passar a manteiga no pão. E eu já recebi muitos desses comentários, assim. E toda vez que alguém fazia esses comentários, era um choque pra mim. Eu falo, óbvio que ela sabe passar manteiga no pão. Ela consegue fazer muito mais do que isso. Por que que tu tá impressionada? Eu não tô entendendo. Como assim? E ela adorava esses elogios. E daí a gente teve que trabalhar com ela, querida, minha filha, amada, você tem potencial para muito mais do que isso. Muito mais. E foi difícil, foi um choque, porque eu não elogiava ela por ela passar manteiga no pão. Eu falava pra ela, o que que é difícil pra você fazer? É cortar o pão? A hora que tu conseguir cortar o pão, eu vou te dar um elogio. Eu não falava literalmente, mas era esse tipo de coisa que eu tava esperando dela. E daí ela me falava, eu não consigo. Você tentou? Não. Então você vai tentar. Ó, você vai tentar pelo menos 3 vezes. E tem que fazer esforço, hein? Se você tentar com bastante esforço e não conseguir, aí eu vou te ajudar. E para ela foi um choque, foi muito difícil. E para a gente foi difícil, porque doía o meu coração. Porque, claro, eu entrava um pouco em conflito, né? Tendo crescido no Brasil e nessa nossa cultura mais dependente dos pais, e querendo ser uma mãe que instiga a independência tendo uma filha com deficiência, que tem uma tendência maior a ser dependente, mas que precisa aprender independência, no caso dela, é essencial que ela aprenda independência, porque as outras crianças que não têm a dificuldade dela, elas vão aprender em algum momento da vida. Mas a Mayara, no caso dela, talvez. Se ela continuar com essa mentalidade incapacitadora, talvez ela realmente não aprenda, né? Então, eu senti assim que era meu dever, a minha missão ajudar ela com isso. E eu me sentia muitas vezes assim, um pouco como o Pai Celestial fez assim com o Nef, de ó, é isso que você precisa fazer e se vira. Vai lá e dá um jeito. É mais ou menos aqui o caminho, mas o resto é por tua conta, minha querida. E hoje em dia a Elisa já sabe disso, mas eu acordo de manhã, eu sempre acordo depois da Mayara. Ela adora acordar cedo. Ela já fez o café da manhã dela, ela já guardou as louças, ela já fez várias coisas que antes não passava nem pela cabeça dela. Fazer o próprio café da manhã era algo assim completamente fora não da habilidade, mas da expectativa dela, sabe? Ela não imaginava isso. E hoje em dia ela faz, às vezes ela faz pra gente. Eu acordo, tenho café da manhã feito, né? Então, Espero chegar lá. vai chegar, vai chegar. Enfim, mas eu consigo, assim, me identificar muito com isso que tu estava falando, Cíntia. E uma coisa que eu pensei também é assim, eu tenho uma amiga que ela tem 2 filhos, ela tem 3 meninos também, 2 são autistas, e ela, quando a gente conversa, ela é muito defensora disso, assim, de dar liberdade para as crianças se desenvolverem e tal. E quando a gente conversa, assim, ela me chama muito atenção, assim, de dizer que eu tô tratando ele como bebê, mas não, ela fala, você tira a roupa dele para entrar no banho? Não, ele tem que tirar a roupa sozinho, mas ele não consegue. Não, ele consegue. Aí agora a gente fica lá meia hora no banheiro, ele tira, demora meia hora, mas ele tira. Então é muito mais fácil só tirar a roupa dele e botar ele na banheira, né? Porque ele vai levar meia hora para conseguir tirar a camiseta. A calça até é mais fácil, mas a camiseta ele tira bem com dificuldade, assim. E ele tem bastante problema motor, de motricidade fina, então tudo que é mais detalhadinho, que ele precisa ter um pouco mais de habilidade, é difícil. E ela fala, não, deixa ele lá. Você dá banho no seu filho, bota o sabonete na mão dele. Mas ele não vai se lavar direito. Vai, ele vai aprender, você tem que deixar e tal. E aí ela sempre me fala isso. E ela resume tudo isso numa frase que eu preciso lembrar todos os dias e ficou gravada em mim e eu repito essa frase para mim todos os dias e que vale para mim que tem um filho com autismo, para Bianca que tem a Mayara que tem essa deficiência nas mãos, mas para todas as mães, né? Para todas as mães que têm filhos e que estão em fase de desenvolver, né? Coisas, a Elisa ali com os bebezinhos e tal, que é presuma a capacidade. E eu tenho a tendência de fazer o contrário, de presumir inabilidade. Ele não consegue, ele não vai conseguir. Ele tem dificuldade para calçar o sapato. Hoje ele saiu lá fora descalço, porque ele não queria pôr o sapato. Só que aí machucou o dedo com alguma coisa que ele pisou, ele voltou para casa. E aí eu tava entrando, porque eu pensei, desistiu de brincar lá fora, eu tava entrando e ele tava saindo com o sapato. Ele colocou o sapato.
E eu pensei, nossa, ele colocou o sapato, a mesma reação que as pessoas faziam com a Mayara é o que eu faço com o Guilherme. Ele colocou, ou às vezes ele fala alguma coisa, ele falou isso, ou ele faz alguma coisa, ele fez isso, sabe? E eu fico, nossa, ele fez isso, porque eu tenho dificuldade em presumir capacidade. Então, é um exercício que eu tenho feito diariamente de presuma capacidade. Eu vou presumir capacidade no meu filho, que é o que o Senhor fez ali, ele presumiu que Nefe tinha capacidade, né? Ele deu as instruções, claro que assim, Nefe tinha que receber as instruções de uma determinada forma, que um homem adulto, forte, né, acostumado a lidar já com ir pro lugar lá caçar material para construir coisa, ele precisava de instruções ali daquela forma. O Guilherme precisa que eu instrua ele de uma forma, o Rafael de outra. Então, claro que a gente precisa conhecer os nossos filhos para saber até onde eles podem ser forçados, né, aí, forçados no sentido, assim, de você forçar um pouquinho mais, para eles irem um pouquinho mais, porque você sabe que eles podem ir um pouquinho mais, né? E aí você vai comunicar com cada um dos seus filhos da forma que eles aprendem, dentro da idade que eles têm, dentro da capacidade que eles têm de compreender, e sempre pensando assim, ele tem capacidade para compreender. E isso é muito difícil para mim, assim, com a minha maternidade em relação ao Guilherme, e é muito difícil também porque o Rafa e o Gui, eles são gêmeos, né? Só que o Gui é autista, o Rafa não. E além disso, né, além de o Rafa ser uma criança com desenvolvimento típico, não ter não ter atraso de desenvolvimento, não ter autismo, o Guilherme tem, mas além disso, o Rafael, ele é uma criança extremamente brilhante, assim, por exemplo, ele aprendeu a ler aos 4 anos e ninguém ensinou, ele aprendeu a ler sozinho. E isso é com muitas coisas. Ele tem desenhado, nossa, esse foi o Lucas? Não, foi o Rafa. O Rafa desenhou isso, eu fico, porque é complexo demais para a idade dele, sabe? Então é muito difícil para mim, porque o Gui já estaria menos desenvolvido que o Rafa por conta dos atrasos que ele tem. Só que o Rafa é uma criança que vai além dos pares. E o Gui tá aquém dos pares. Então, é muito difícil não comparar os dois e entender que, de repente, não é que o Guilherme tá tão para trás, é que o Rafa talvez tá um pouquinho para frente, né? E de enxergar que, da mesma forma que eu vejo que o Rafa vai muito, o Gui também pode ir, só que ele precisa de um auxílio, uma instrução diferente. Eu preciso instruir o Guilherme diferente do que eu preciso instruir o Rafa. Quase sempre eu nem preciso instruir o Rafa, ele vai lá e se vira. Mas o Gui precisa ser instruído de uma forma diferente, mas a capacidade, os dois têm a mesma. Só eles aprendem diferente. O Rafa pega as coisas no ar, o Guilherme precisa repetir umas 3 ou 4 vezes a mesma coisa para ele pegar, mas ele pega, eles conseguem fazer as mesmas coisas, né? Então, o Pai Celestial, ele sabe disso, né? O Pai Celestial, ele sabe que a forma como ele precisa me ensinar é diferente da forma que ele precisa ensinar vocês duas, e ele faz isso com perfeição, ele é nosso exemplo maior, né, disso, então a gente precisa olhar para os nossos filhos e pensar, essa criança, né, igual a Bianca falou da Mayara, eu sei que a minha filha pode passar manteiga no pão, por que eu vou passar para ela? Porque, assim, até parece um pouco carinhoso, né? Ah, eu fiz aqui o café da manhã da minha filha, e você pode fazer isso várias vezes para dar esse carinho. Mas quando você torna isso um hábito, a minha filha adolescente nunca prepara o próprio café da manhã, daqui a pouco ela vai ter que sair para o mundo, ela vai ter que ser independente, e aí quem é que vai fazer o café da manhã para ela quando ela estiver estudando na faculdade em outra cidade, ou qualquer coisa assim, ou quando ela se casar e tiver os próprios filhos? Quem vai fazer as coisas, né? Se você a vida inteira fez para ela, ela vai sofrer. Então, num primeiro momento, parece que você está livrando o seu filho de um sofrimento, mas a longo prazo você está piorando tudo e ele vai sofrer muito mais lá na frente, né? Gostei muito disso. E, na verdade, isso que tu falou é o gancho perfeito porque eu queria compartilhar no capítulo 18, que é no primeiro e segundo versículo do capítulo 18. No finalzinho do primeiro versículo fala assim: E o Senhor mostrou-me de tempos em tempos de que maneira eu deveria trabalhar as madeiras do navio. E a primeira coisa que eu pensei aqui foi: de tempos em tempos a gente vai receber as instruções que são necessárias de acordo com o desenvolvimento, de acordo com a época que nossos filhos estão vivendo. Eu sei que quando a gente adotou a Mayara com 9 anos, a gente tinha determinada circunstância e desafios, e eu lembro de buscar revelação para determinadas coisas e receber. Hoje em dia, que ela está entrando na adolescência, a gente tem outras necessidades, outras circunstâncias, e o Senhor tem me instruído para que eu possa aprender e para que eu possa trabalhar o meu maternar de uma forma diferente.
E daí no segundo versículo continua: Ora, eu, Nefe, não trabalhei a madeira pelo método que os homens conheciam, nem construí o navio pelo método dos homens, mas construí-o pelo método que o Senhor me havia mostrado. Não foi, portanto, igual aos dos homens. E quando eu li, eu fiz meio que aquela substituição que a Elisa gosta de fazer. Eu fiquei pensando que o meu maternar, né, ele é construído diferente de como talvez a Cíntia, como ela cria os filhos dela, como a Elisa educa o Imo e os gêmeos, né? Por quê? Porque os nossos filhos são únicos, o nosso maternar também tem que ser único. E nós somos diferentes, né? Então não adianta a gente querer aplicar uma fórmula única, porque não vai funcionar. Né? Cada criança é diferente, tem necessidades específicas, né? Como a Cintia mencionou, teus três filhos são completamente diferentes e têm necessidades diferentes, você precisa, o teu maternar precisa ser diferente com cada um deles. Claro, algumas coisas vão ser as mesmas, né? A mesma, mas individualmente vai ter que fazer coisas diferentes. E eu só fiquei pensando sobre isso, como o senhor foi específico na instrução da construção do barco, e eu gostei que o Neff mencionou que o método usado não foi o que era igual usado pelos homens, né? Eu acho que a forma como a gente é mãe vai ser diferente e bem provavelmente não vai ser igual a das outras pessoas, especialmente no nosso caso, que a gente tenta envolver a Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Eu acho que nosso maternário pode ser que seja bem diferente em alguns aspectos por causa disso. Eu imagino que não é todo mundo que, no nosso caso, eu e a Mayara, que a gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente faz é um devocional. Para muitas famílias isso é tipo, hã? Como assim, né? Diferente, mas para mim isso é uma prioridade, né? No nosso ensino domiciliar é uma coisa que eu quero para ela. E então a gente faz um devocional, canta um hino e lê as escrituras juntas. E uma grande parte do nosso dia é devotada para isso. E não vai ser igual de outras mães, né? Porque é único para nossa família, né? O que tu disse me lembrou duas coisas. A primeira coisa, seguindo o que tu disse, da questão do devocional, porque se a gente for olhar para o mundo, isso não é um método do mundo. O mundo vai dizer, pula para matemática, pula para ciências, pula para geografia, né? Vai para as coisas que realmente importam para o mundo. Essa é a maneira de educação do mundo. Mas a maneira que Deus ensina pra gente é que a gente deve focar na parte espiritual e que isso vai ajudar nas outras partes. É aquele devocional, é aquela parte espiritual de nutrir o espírito, nutrir o caráter dos nossos filhos. E se eles tiverem um caráter consolidado, forte, se eles estiverem buscando a Deus, quando vier a matemática, quando vier a ciência e for difícil, eles vão saber em quem confiar, em quem buscar ajuda, né? Orar, pedir ajuda de Deus. Ou ter o caráter da fortaleza, ter o caráter da persistência, a virtude, Uhum, para aprender aquele tópico difícil. uhum, Ou eles vão valorizar o conhecimento. Então, é muito interessante que a maneira do Senhor para o mundo não faz nenhum sentido. Mas se a gente confiar em Deus, no que Ele está guiando, e como você já falou várias vezes, né, que você busca a Deus constantemente nesse processo de educar a Mayara, Ele vai mostrar a maneira dele. E talvez não faça sentido quando a gente compara com o mundo, mas não tem problema, não importa. uhum. O barco do Nefe funcionou, mesmo que fosse diferente do método dos homens. Funcionou, levou eles até a Terra Prometida. Com certeza, se a gente seguir o método de Deus, no nosso maternar, no nosso educar os nossos filhos, eles no final vão ser bem-sucedidos, as coisas vão dar certo. Sim, e uma das coisas que eu tenho percebido é que a Mayara tem aprendido mais sobre a natureza divina dela. E quando a gente está estudando as escrituras, eu sinto que eu não preciso ser a pessoa ensinando. Ela está aprendendo com as escrituras e diretamente com Deus. E ela está aprendendo sobre ela mesma, e ela está aprendendo com histórias das escrituras, especificamente esse ano que a gente está estudando o livro de Mórmon. Então, quando a gente percebe, como a gente já conversou aqui no podcast, que Nefe gostava de aprender e que o pai dele ensinou para ele uma nova língua, e a Mayara está aprendendo uma nova língua, e ela também está gostando de aprender, e daí ela se identifica com Nefe, e daí, mas às vezes ela também se identifica com a mãe, com Lemuel, e ela está aprendendo sobre ela e sobre o potencial divino.
e a gente aprende que Deus sabe de todas as coisas e que ele precisava saber matemática e química e física e biologia para poder criar o mundo e essa natureza maravilhosa que a gente tem ao nosso redor. E daí ela lembra que ela tem potencial divino, então ela pode ser como Deus, mas para ser como Deus ela precisa aprender. Sabe, essas conexões, elas vão sendo feitas mais naturalmente do que quando eu tento, e essa é uma tendência que eu tenho de ser a mãe que passa sermão, assim, eu tenho que estar constantemente me cuidando, porque é muito fácil para mim, assim, passar um sabão e ficar falando, 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 até que eu sinta que eu tô falando entrou, assim, na cabeça da criança. Mas aí é que tá a diferença. Quando eu estudo as escrituras com ela, quando a gente canta um hino, quando a gente lê o Amigo, e ali no Amigo tem uma história sobre uma criança que foi bondosa, ou que aprendeu a perdoar o irmão, como a gente leu semana passada sobre perdão. Essas coisas não falam a mente da Maiara, elas falam diretamente ao coração dela. Porque tem doutrinas do evangelho, tem princípios que estão sendo ensinados e o Espírito testifica, e é tão mais efetivo do que quando eu tento falar e tento fazer entrar na cabeça dela, meio que forçar o que eu quero que ela saiba, sabe? Então tem sido muito bom de ver o coração dela sendo tocado e a mudança acontecendo nela e o desejo que ela tem tido de aprender. E hoje, por exemplo, depois, eu falei antes que a gente faz as 3 gratidões, né? Depois das gratidões, a gente faz o high, o low e o búfalo. High é o ponto alto do nosso dia, o low é o ponto baixo, e o búfalo é alguma coisa aleatória que tu está pensando que tu queira compartilhar sobre o teu dia. E daí, o high dela foi que ela brincou com a amiga dela aqui em casa hoje. E o low, olha só, eu nunca pensei que ela falaria isso. O low dela foi que não deu para fazer muito homeschooling. Não deu tempo de fazer muito homeschooling. Muito bom. A gente só conseguiu fazer inglês hoje, né, mami? E eu, né, filha, que pena. Porque a amiga dela chegou mais cedo do que era previsto. E a Mayara ficou fazendo várias coisas de manhã, então, enfim, a gente se atrasou. Então, assim, quando eu vejo essas coisas, eu penso que tá valendo a pena aquele tempo que a gente passa ali, trazendo o espírito para o nosso lar, que eu sei que vai estar tocando o coraçãozinho dela, eu vejo que tá valendo a pena. Não sei se vai continuar assim durante a adolescência, como que vai ser, mas eu espero que o Senhor vai me guiando, vai me orientando, me ajudando, para que ela possa continuar gostando de aprender, né? Mas tem sido bem, bem legal, assim, de acompanhar esse processo. Voltando ao que eu tinha pensado antes, e vem em encontro com o que tu disse, né? Que é um processo. Hoje você vê esse gosto dela pelo aprendizado, hoje você vê esse progresso, e me faz lembrar aqui o que, né? Deus mostrou pra ele de tempos em tempos. Então, de tempos em tempos você foi instruindo a Mayara, e aí chegou o momento que, ok, internalizou. E agora você vai continuar de tempos em tempos, ela vai continuar aprendendo, vai se desenvolver. Mas me fez pensar, às vezes eu quero aprender tudo de uma vez só. Às vezes eu quero me tornar a mãe perfeita, assim, do dia pra noite. Senhor, me ensina tudo que eu tenho que saber. E me falta um pouco essa paciência, esse entendimento de que é de tempos em tempos, é um pouquinho aqui, é um pouquinho ali. Pra mim, e aí aplicar isso para os meus filhos também. Para os meus filhos, mas no momento bastante eu tenho trabalhado com meu filho mais velho, que é o que tem mais coisa para trabalhar. Não tem muito o que fazer com a criança de 6 meses. Mas uma das coisas, um dos hábitos que eu tô tentando trabalhar com ele é desenvolver o hábito ali de quando acordar, né? Acordar, usar o pinico, trocar de roupa e comer. E fazer a mesma coisa, mesma coisa. E aí a gente insiste, 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 e às vezes parece que não tá dando resultado. E aí, como de um dia, de repente, clica um negócio e ele vai e consegue fazer sozinho. Mas é aquela persistência e de tempos em tempos e continuar. E também de entender que é um hábito de cada vez. Vamos focar só em usar o pinico quando acorda. Legal. Ok. Conseguiu usar o pinico? Ok. Agora vamos focar em trocar de roupa. Agora vamos focar em colocar a roupa suja dentro do lugar de roupa suja. Então, assim, quebrar em atividades pequenas, específicas, para os nossos filhos e também quando a gente está aprendendo, e entender que é de tempos em tempos, entender que é um pouquinho, a pouquinho, um pouquinho. E quando a gente vê, eu espero que um dia, daqui uns anos,
ele esteja fazendo café da manhã pra mim, igual a Mayara tá fazendo pra Bianca. E aí, outra coisa que eu gostei muito que a Cíntia falou sobre a diferença entre o Gui e o Rafa, que os dois têm o mesmo potencial, mas eles estão aprendendo em ritmos diferentes. O Rafa, pelo que eu entendi, Cíntia, ele é muito mais rápido, o Gui precisa de mais instrução. Mas os dois é de tempos em tempos, são tempos diferentes. E aí me fez pensar um pouco sobre Neff e La Mãe Lemuel, porque né, vocês já viram que eu amo Neff, e Neff é o super-herói. E aí, às vezes, a gente põe La Mãe Lemuel lá embaixo. Mas me fez ter um pouco de compaixão, porque, assim, tá, a gente lê aqui, depois a gente continua com o Neff, depois que ele se separa de La Mãe Lemuel, porque parece que os tempos em tempos do La Mãe Lemuel estão sendo bem devagar. Mas a gente não sabe, né, como que foi o fim da vida deles, como que eles morreram, como que vai ser depois dessa vida. Só me fez pensar no plano de Deus. Todos nós, como filhos de Deus, temos o potencial de voltar à presença dele. E que ele trabalha com a gente de tempos em tempos. E que o meu tempos em tempos é diferente do meu marido, é diferente dos meus filhos, é diferente do meu vizinho. E às vezes é muito fácil a gente julgar que, sei lá, essa pessoa é pecadora, essa pessoa, lá mãe Lemuel, né? Pessoas ruins. E elas nunca vão chegar lá. Mas Deus vê essa pessoa com o mesmo potencial que ele vê em mim. Ele quer que essa pessoa chegue, volte à presença dele, tanto quanto ele quer que eu volte à presença dele. E que Deus vai trabalhar com aquela pessoa no tempo dela, da maneira que ela precisa ser instruída, para que eventualmente ela volte à presença de Deus. E parte desse tempos em tempos dessa pessoa, desse processo dessa pessoa, talvez envolva que ela perca a fé por um momento. Ou talvez envolva que ela vai murmurar por um tempo. Vai envolver partes difíceis ou partes que não são tão desenvolvidas. Ou vai ser o mais lento o processo dela. Ou às vezes o meu processo vai ser bem mais lento do que outras pessoas que eu admiro. E que tá tudo bem. A gente tem que confiar em Deus, que Ele é que sabe de tudo e que o tempos em tempos o progresso de cada um é diferente. E o tempos em tempos, tipo, é diferente o tempo e é diferente a forma também, né? A forma como a gente aprende é diferente, igual que os meus filhos. O Guilherme aprende muito, mas ele aprende de uma forma completamente diferente dos irmãos. Então, é isso, nós somos assim também, né? Todos os filhos do Pai Celestial, nós temos um processo. Eu recentemente fui diagnosticada com TDAH e, nossa, como a minha vida mudou esse autoconhecimento, assim, de eu entender por que eu fazia certas coisas, por que eu interrompo todo mundo nas conversas, ou porque eu não consigo nunca terminar um assunto, sabe? Eu emendo um assunto no outro, e aí quando eu chego em casa eu penso, nossa, mas eu não terminei de falar aquilo que eu gostaria de falar com aquela pessoa, sabe? E esse autoconhecimento tem me ajudado a ser mais paciente comigo e com os meus filhos também, né? De ver o Guilherme, além de autista, ele também é TDAH. E aí é muito legal, eu consigo ver várias coisas nele hoje. E eu penso, nossa, entendo porque ele tem essa dificuldade, porque eu também tenho, né? E um último pensamento que eu queria falar é que a gente repetiu tanto tempos em tempos que eu me lembrei que eu tinha feito uma anotação lá do capítulo 16 ainda, porque quando ele fala da Liahona, né, ele fala que a escrita que tinha lá mudava de tempos em tempos, de acordo com a fé e a atenção que eles davam ali aquilo, né? E eu acho que a gente não pode deixar esse pedacinho passar, porque isso é muito importante. E aí, quando eu penso em tudo que a gente falou sobre como a gente ensina os nossos filhos, como os nossos filhos aprendem, eu lembrei disso porque o Senhor, ele nos capacita, né? O Senhor, ele provê os meios para que a gente possa ser capaz, como mães, de criar e educar os nossos filhos e lidar com as dificuldades deles. Mas essas coisas, essas necessidades, mudam de tempos em tempos, né? Igual ali a Bianca falou que a Mayara, eu acho que a Mayara é o exemplo mais legal que a gente pode usar no sentido de que ela tá mudando ali da infância para adolescência, né? E aí é um momento em que parece que vira uma chavinha, tudo muda, né? E tudo muda muito rápido. Na adolescência tudo muda muito rápido, né? O humor muda muito rápido, os desejos, as preferências. Hoje eu sou fã desse artista, amanhã eu sou daquele, não quero nunca mais vestir roupa rosa, hoje eu só quero roupa azul e assim vai, né? Eu lembro da minha própria adolescência, eu era muito assim, eu trocava muito rápido. Então, os nossos filhos, eles vão precisar que a gente tenha
fé e atenção, né? Que a gente tenha muita fé para receber a ajuda divina e esteja sempre prestando muita atenção nas revelações que o Pai Celestial está dando, porque isso vai mudar de tempos em tempos. Hoje, o Pai Celestial vai falar para a gente que a gente tem que usar essa estratégia para lidar com os nossos filhos. Na adolescência, vão precisar ser outras estratégias. Nessa situação, né, nem precisa ser infância e adolescência, mas no mesmo dia, dentro do mesmo dia, de manhã, meu filho teve uma dificuldade X, à tarde Y. Então, eu preciso ter muita fé para o Senhor, né, para convidar o Espírito, e também eu preciso estar atenta às revelações que o Senhor vai me trazer, para que esse recurso, essa liarona, né, que o Senhor está me dando, eu possa acessar e eu possa entender o que está escrito. Porque se eu não estiver ligada, o Senhor vai me dar os meios e eu não vou entender, eu não vou saber usar, né? Então, eu lembrei disso agora e eu acho que foi bom eu ter lembrado mais no final, porque a gente construiu toda uma conversa sobre como os nossos filhos aprendem, como a gente deve ensinar os nossos filhos, como nós aprendemos com os nossos filhos, né? E eu acho que no final das contas a chave tá nesse versículo, eu acho que é versículo 29, no capítulo 16. Nós precisamos ter muita fé e estar sempre muito atentos, porque através de recursos, às vezes, pequenos e muito simples, que talvez vai passar despercebido se a gente não estiver muito atento, o Pai Celestial quer realizar grandes coisas na nossa vida, na nossa maternidade, na vida dos nossos filhos.